produto bom não se vende sozinho. Não. Não adianta você ter um produto bom na sua Com empresa, o melhor produto, excelente, e não saber vender, cara. Venda é muito importante. A minha primeira turma do Saudável Sem Neuro, quando eu não conseguia vender, que eu não tinha estratégia, teve 3 alunos. Aham. A nossa última turma agora entraram 1.300 pessoas. 1.300 pessoas. Uau, cara. E aí eu sempre, toda vez que eu penso em faturamento, eu penso em vidas transformadas. Esse número é quantas pessoas que eu vou tirar de uma rota de sofrimento, de dor. No começo, o papel dos donos, o papel do CEO, ele é muito em achar o que vende, né? Achar o que dá lucro. O empresário que não dá lucro, ele é um pagador de contas, ele não é exatamente um empresário, ainda é doído ouvir isso, né? Ele nem é empresário quando não tem lucro. Muito bem-vindo você, empresário, para mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro. Aqui nesse podcast você vai aprender o jogo, por trás do jogo, por trás do jogo, por trás do jogo, por trás do jogo, com pessoas fenomenais, pessoas que são empresários, que começaram exatamente igual a você, que decidiram correr o risco, abriram o negócio, entraram naquele gráfico de subida e descida e hoje tem grandes resultados e a melhor forma de aprender é com quem faz. Então hoje eu trouxe aqui para vocês os meus amigos Cláudia Benevides e o Ricardo Muck. Daqui a pouquinho eu vou apresentar eles para vocês, mas antes deixar eles mesmos se apresentarem, né, um pouco aí. Cláudia, muito bem-vinda. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite. A gente conseguiu ajustar a agenda assim em cima da hora, né? Muito bom, nossa, estou muito feliz. É um prazer poder compartilhar história, desafios, aprendizados. Porque quem ouve a gente num podcast desse, num conteúdo desse, pode aprender com nossos erros e não cometer, né, os mesmos erros e pular etapas aí no processo de aprendizado. Então é uma honra estar aqui. Total, total. E o Ricardo Muck, né? Sócio da Cláudia. Cara, é o cara por trás do jogo. É isso aí, estamos saindo dos bastidores um pouco, né, Diego? A gente admira muito o teu trabalho e é um grande prazer estar aqui compartilhando alguns segredos, né, que acontecem ali por trás das câmeras, né, por trás do jogo. Muito bom. E eu vou perguntar, hein? Vamos fazer um podcast hoje de perguntas daquilo que ninguém gostaria de falar, né? Que é o segredo, que é o que o Ricardo falou. Então vamos falar de segredo hoje, tá bom? A Cláudia, pessoal, ela é presidente da Cal Nutro. Tem um produto incrível que já ajudou quantas mil pessoas no Brasil? 12 mil alunos. Nossa, 12 mil pessoas? 12 mil alunos. No A emagrecer. A emagrecer. Caramba, ela é presidente da Cal Nutro. Ela tem um produto ímpar no país, né? Saudável sem neura. Incrível. E subnichado para mulheres na menopausa, após os 50 anos. Para mulheres na menopausa, Uhum. após os 50 anos. Que incrível, hein? É. Olha aí, já é uma estratégia, né? Eu já vou até anotar aqui. Mais 50. É o poder do subnicho. O poder do subnicho, que é o nicho por trás do nicho, né? Vai filtrando ali. E o Ricardo, ele é CEO da empresa de vocês, né, cara? É isso Que é o aí. cara que está ali na estratégia, executando. Muito bom. É isso aí, a gente fica pondo a mão na massa e fazendo as ideias acontecerem, né? Não adianta só pensar também, né? Pensar é importante, mas temos que fazer, né? Temos que sujar as mãos de terra aí, né? Sim, total. E o modelo mental do empresário vai mudando, assim como na vida. Nós temos um propósito quando nós somos mais novos e esse propósito ele vai mudando conforme alguns objetivos que a gente vai tendo com o passar do tempo. E hoje, vocês veem a Cláudia e o Ricardo tendo sucesso, tendo grande êxito, vários alunos, né, resolvendo e salvando vidas, né? Que o produto de vocês salvam vidas. Mas nem sempre foi assim, né, Cláudia? Nossa, não, para chegar onde está. Primeiro que eu sou médica, minha formação é a medicina, e a medicina tem um negócio, assim, né, de plantão, consulta, é um mundo muito tradicional, ele não é um mundo de empresário. E a gente estava até conversando que em todas as profissões, e principalmente nessas profissões autônomas, profissionais liberais, na verdade a gente é um microempreendedor do nosso próprio negócio. E Legal. a gente não tem essa visão, né? E na minha carreira como médica, eu comecei fazendo a especialidade, eu sou nutróloga, mas eu tenho outra especialidade, que é gestão em saúde. Então, eu cresci muito na carreira de gestão em saúde, virei até diretora do hospital.
mas não tava feliz. Aí eu falei, eu vou empreender, porque o meu negócio é empreender. Mas aí fez tudo cagado. Foi. E como é que começou, assim? Tipo assim, o empresário, ele tem... Você tem uma formação acadêmica, né, técnica, e tem suas especialidades. Mas como é que começou? Como é que veio a Cláudia, surgiu nesse mundo, de repente, antes da faculdade? Conta pra gente, para que a turma entenda que existe um ser humano por trás daquela jornada ali, não é só sucesso, né? Como é que começou até que... Cara, eu fiz a minha faculdade, mas antes eu não pensava nisso. O que você pensava antes da faculdade que você não pensou após a faculdade, por exemplo? Olha, é muito doido, porque desde pequena eu não sabia o conceito, mas eu já era empreendedora. Ali pelos 12 anos eu já fazia de tudo e mais um pouco para vender e ganhar dinheiro. Para mim era muito importante eu ter o meu próprio dinheiro e a minha própria independência. Eu sou lá do interior do Pará, eu sou de Santarém, sou filha de pais separados, então aquela história de, né, vindo de uma família bem humilde, a minha casa, até quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha... Eu sempre falo isso, eu não tinha banheiro com descarga. Sabe aquele banheiro, cara, que você tem que ir no buraco lá no fundo do quintal? Sim. Então essa era a minha realidade. E quando eu tinha... Esse foi um marco na minha cabeça. Quando eu tinha 10 anos, eu fui fazer um trabalho de escola na casa de uma amiga que tinha uma condição financeira melhor. E quando eu entrei na casa dela, tinha um porta-retrato num aparador que era dela na Disney. Eu olhei para aquele retrato, me deu um desejo. Eu disse, eu quero isso para minha vida, mas a realidade... Olha, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu disse, a realidade que eu tenho hoje está muito distante disso, mas eu vou construir uma realidade para minha vida. E aí, com 12 anos, aí passou 12 anos... Isso com 12 anos? Isso com 10 eu pensei. Com 12 eu comecei a agir, que foi começar a fazer. Eu fazia... brigadeiro, fazia boneca, cartão de papel vegetal, eu entrava em cursos de artesanato para aprender alguma coisa e para vender. E é muito engraçado que a minha mãe até hoje, ela guarda um anel que eu dei para ela quando eu tinha uns 15 anos, já com o meu dinheiro, que era um anel de ouro que eu dei para ela no aniversário dela, que eu comprei com o meu dinheiro. E aí a minha mãe tem um orgulho disso. Então eu já sabia que eu queria fazer dinheiro, eu queria ser empresária, porque eu queria independência, eu queria realizar meus sonhos, cara, eu queria ir para Disney. E a área da saúde veio... Eu não sei nem te explicar o que tocou o meu coração em relação à área da saúde. Eu fazia um trabalho voluntário de vacinação infantil em comunidades ribeirinhas ali. Uhum. Então, eu tinha alinhado o negócio de fazer medicina. E fazer medicina no interior é um negócio muito... Eu acho que até hoje é muito uol, né? Teu irmão Com certeza. Total. É estudante de medicina, né? É acadêmico de medicina. E talvez fosse isso, era a minha chance. O médico ganha bem, né? Era a minha chance de ter meu dinheiro. Existe esse senso comum no Brasil, No Brasil, né? existe. Mas sim. eu gostava desse cuidar. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu esqueci que eu queria empreender. Porque eu comecei a aprender a ser médica, né? A trabalhar, plantão, atender, consultório. Até que eu fui crescendo muito na carreira, porque eu sempre fui muito boa de trabalho. A gente tem muita dificuldade de elogiar a si mesmo, né? De reconhecer as nossas habilidades. Então, quando eu falo isso... Vem lá na cabeça, pô, Cláudia, será que não é errado você falar que você era boa de trabalho? Mas é realidade, eu era boa de trabalho. Então, eu cresci muito rápido na minha carreira como médica e gestora, assim. Então, virei chefe do plantão, coordenadora do PS, depois gerente médica, depois diretora clínica. E aí eu tava fazendo gestão de um negócio que não era meu, isso me incomodava. Isso em um hospital? Em um hospital. Eu fui diretora clínica no maior hospital que tinha na região do ABC, aqui, que é a região metropolitana de São Paulo, que era de uma rede de convênio grande, que eu prefiro não falar o nome agora, mas é uma rede de convênio. Era o maior hospital. Depois a gente fala, pessoal. Agora não. Mas eu fui diretora do maior hospital do ABC. Uau, Paulista. Momento uau, né? Momento Total. uau. E realmente, no Brasil tem muito essa, né? Tem aquela questão da casa própria, o sonho da casa própria, que é legal plantar essa cultura, porque você tem um objetivo. Uma vida sem objetivo é uma vida muito vazia. Sim. Então, ter esse sonho da casa própria é legal ter. Sim. Talvez não seja, às vezes, em algum momento, legal ter a casa, mas ter o sonho é legal. Você tem que estar correndo atrás de algo, né? Sim. E olha que bacana. Uma característica comum que eu vejo em muitos empresários eles já começaram, Ricardo, na infância a ter contato com o empreendedorismo. Uhum. Não foi da noite pro dia. Sim. Ele fez alguma coisa, cara. Né? Olha que doideira. 10 anos de idade, ela foi na casa da amiga dela. Gerou desejo, né? Viu porta-retrato, cara. Uhum. De ela na Disney. É a casa própria dela, pô. É o sonho. Cara, legal, eu tenho um sonho agora. Eu quero mudar a minha vida. Né? Quebrou o padrão ali.
Total. Teve uma experiência com algo novo. Dali pra frente, sua vida nunca mais foi a mesma. Não, inclusive eu não sei nem quantas vezes eu fui na Disney, de quantas vezes eu já fui. Eu não faço nem questão de contar. De quantas vezes eu já realizei esse sonho repetidamente. E todas as vezes você lembra desse retrato? Lembro. Teve Imagina. uma das vezes eu estava grávida do meu segundo filho. E eu sou uma pessoa que me emociona um pouco, choro um pouco. Eu sou muito rígida, eu acho, assim, em mostrar emoções. E aí eu comecei a chorar copiosamente. E aí meu marido falou, o que aconteceu? Tá com alguma dor porque eu tava grávida? Aconteceu alguma coisa? Bateu, tá com uma... Eu tô emocionada porque eu tô conseguindo trazer meu filho. O mais velho tinha 4 anos, eu tava grávida. E eu tô dando isso pro meu filho agora e não sei o quê. E eu posso, e eu não tinha... Sabe quando vem aquela emoção da lembrança do que você conquistou? Total. É muito bom, é uma sensação muito boa. E assim, existem as zonas de pobreza. Eu venho de uma família muito humilde também. O local que não tinha no mapa, pô. E a zona de pobreza, ela tem as fases, né? Tem comida? Tem. Não tem? Não tem. Então tem roupa para vestir. Sim. E a Cláudia falou pra gente aqui, Ricardo, que por exemplo, é latrina, né? O nome daqueles banheiros fora de casa. Cara, olha isso, né? E hoje tá aqui. Então isso é saber que é possível, sim. Esse sonho do empreendedorismo, enfim, não é fácil. Ninguém tá falando aqui que é fácil. Mas ter grandes resultados é possível para qualquer pessoa. Sim. Não é você nasceu em berço de ouro que você vai ter resultado, ou você nasceu ali na pobreza que você vai ter resultado. Não, é comprometimento, né? Eu acho que é meio obcecado, sabe? Quando você é obcecado pelo teu sonho, pelo teu desejo de transformação, do teu futuro e da futura família que você vai ter. Porque eu pensava muito nisso. Poxa, eu quero dar uma realidade diferente para meus filhos daquela que eu tive. Total. A linha da pobreza na sua família acabou em você. Dali pra frente... Eu sou filha única da minha mãe, né? Minha mãe separou, não casou mais, mas eu sou do segundo casamento do meu pai, eu sou a primeira filha e eu tenho mais 3. E as 3, uma é médica, endocrinologista, a outra trabalha na nossa empresa, ela é gestora da equipe de suporte. Legal. E a mais nova também trabalha com a gente, também no suporte a alunas, né? Então, hoje eu consegui ser referência na minha família, inclusive, mesmo na família de meio irmãs, né? A gente conseguiu se conectar muito, assim, num propósito de vida. Que legal, que legal. Então, você trouxe a família, subiu a régua, todo mundo foi. Sim. Que bom. E como é que foi conhecer o Ricardo? Em que momento da sua vida que, né, o Ricardo apareceu? O Ricardo, ele estava vivendo um momento meio parecido comigo de transição de carreira que ele queria. Porque eu cheguei no topo do hospital e eu tinha uma necessidade de crescimento muito grande, de desafio muito grande. Mas eu estava numa posição que não me desafiava mais. Que coisa doida, né? E aí eu pedi demissão. Até porque eu tive um histórico pessoal, eu tinha muito sucesso no trabalho, mas eu tinha deixado a minha vida do lado. Eu fiquei com sobrepeso, obesa, fui pra UTI, acordei, resolvi mudar de vida. Enfim, aquelas coisas que acontecem na nossa vida. Muito doida. Aí resolvi emagrecer e pedir demissão do trabalho. E montei um consultório, que também deu ruim. Não deu boa, fiz uns contratos muito errados. Foi o meu primeiro empreendimento grande, vamos dizer assim, né? E quando eu conheci o Ricardo, eu estava num momento em que eu já tinha começado no digital. Eu já estava com a agenda cheia. Eu tinha fechado o consultório, a minha clínica de multiespecialidade. Eu estava uma nutróloga de sucesso, atendendo só convênio top, particular, crescendo, e já tinha gravado a primeira versão da minha metodologia do Saudável Sem Neura. Mas estava empacada em vender, porque eu não tinha estratégia de venda, não sabia vender. O produto era bom? O produto, ele é a base... Até hoje, que tem sucesso, é a mesma da que eu gravei em 2017. Só que eu não tinha estratégia nenhuma de como conseguir vender um produto que na minha cabeça era bom. Como é que as pessoas vão me ouvir? Como é que elas vão prestar atenção? Então, eu fui para uma mentoria com o objetivo de encontrar alguém que soubesse o que eu não sabia. Que era... como fazer eu ter autoridade no mundo digital, uma autoridade que eu já tinha no mundo presencial. Porque já era nutróloga, já tinha história de transformação, já tinha emagrecido, já tinha agenda lotada. Minha agenda tinha espera para 3 meses. Eu chegava no consultório, tinha gente na porta pedindo para encaixar. Sim. E atender. Mas eu queria ir para o digital porque eu queria atingir mais pessoas. Eu queria fazer aquilo que eu via de transformação
do consultório para mais gente. Só que eu fui fazendo sozinha e empaquei, né? Porque eu não sabia fazer. Sabia ser médica, eu sabia ensinar a emagrecer, mas não sabia como fazer estratégia no digital. E eu fui para uma mentoria com esse objetivo de encontrar alguém que me ajudasse. Uma mentoria. Uhum. Primeira mentora sua talvez foi a sua amiga, né? O retrato, né? É. A fotografia lá na casa dela. Ai, acho que foi. Esse é o estalo que eu tenho na minha vida, assim, de desejo de transformação. E depois você percebeu, cara, eu preciso de um mentor pra, enfim, melhorar esse gap que eu estou tendo aqui nas vendas. Ou seja, turma, produto bom não se vende sozinho. Não. Não adianta você ter um produto bom na sua empresa, o melhor produto, excelente, e não saber vender, cara. Venda é muito importante. Né? E aí vocês se conheceram nessa mentoria? Era uma mentoria para empresários, isso. E aí o Ricardo também estava numa fase interessante da vida, né? Compartilha com a gente, Ricardo, essa fase. Como é que era? Eu era funcionário público. Olha, sério, cara? Né? Caralho. Zero experiência empreendedora. Não, mas você tem que falar o que você era com mais impacto. Vamos de novo. Vamos lá. Eu, com mais impacto agora, eu era o quê? Eu era tenente do Corpo de Bombeiros. Cara! Tudo a ver com marketing e empreendedorismo, né? E muito doido que eu só descobri que ele era bombeiro depois que a gente já estava trabalhando juntos. Porque ele se apresentava como empresário. Aí... E eu não sou bombeiro. Aí eu fui nessa mentoria, eu tive também vontades de mudar de vida, o bichinho do empreendedorismo mordeu, e eu disse, eu vou sair do funcionalismo público e vou empreender. E aí eu já comecei meus trâmites burocráticos, é bastante burocracia, já comecei a desligar, já comecei todo o processo de desligamento, de sair do serviço público, e peguei a reserva de dinheiro que eu tinha e comecei a investir em cursos, mentorias, e estava procurando uma parceira de negócios. E aí nessa mentoria eu fui, encontrei a Cláudia e me apresentei como o cara do marketing digital. Só que, na verdade, eu tinha quase nada de experiência com marketing digital. Você se apresentou, tipo assim, sabe o Érico Rocha? Depois dele sou eu. Foi quase isso. Muito bom. Então, tem que ter essa autoconfiança, cara. É interessante, né? E a gente vê essa história. Existem muitos empresários que começaram assim, meio na cara de pau, né? O cara vai e ele fala, e o mundo é muito disso, né? O mundo é de quem vai e é meio carudo. No meio do caminho mesmo. A gente vai ajustando o negócio. E muito doido que eu também fui na cara... Como eu fui com o objetivo de encontrar alguém especialista em marketing, o que eu fiz? Teve uma palestra, beleza? Teve um conteúdo. Abriu para pergunta e resposta, foi a primeira que eu levantei a mão. Levantei e me apresentei. Sou médica, nutróloga, tenho um produto digital, assim, a sala lá. Também vendi meu peixe e depois fiz a pergunta. Então temos aqui, todo mundo olhou para mim, né? Dois caras de pau que se encontraram em um momento. Ela vendeu o produto dela como sendo um sucesso já. E eu me vendi e disse, eu vou ser a pessoa que vai fazer ter mais sucesso ainda esse produto. Cara. Então. E vocês estão aqui hoje faturando milhões e ajudando a vida de um monte de pessoas. Isso. Porque o Ricardo, ele continua salvando vidas. Salva? Nossa. Verdade. Não, claro. Verdade. E apaga muito incêndio na empresa? Tem a empresa de vocês? Porque assim, quem fatura milhões não tem problema a empresa, cara. Só que não, né? Ou essas habilidades de apagar incêndio, você... Só que não. Pelo menos, vou te dizer uma coisa. É muito melhor apagar incêndio com dinheiro em caixa do que apagar incêndio sem dinheiro no caixa. Toma essa, cara. Exatamente. Uma frase que eu guardo muito na minha cabeça é a primeira cena do Lobo de Wall Street, que ele tá tomando aquele suquinho, ele joga aquele suquinho e diz assim, existem duas maneiras de você encarar a vida. Você sempre vai ter problemas, mas você pode encarar os problemas com muito dinheiro ou sem dinheiro. Eu sempre prefiro com dinheiro. Sensacional. É verdade, verdade. Não precisa ser tão difícil, né? Não precisa ser tão difícil. Mas isso não quer dizer que é fácil. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que é de um pensador, que eu não sei o nome dele. Pensador nenhum, era de um antigo professor meu, que ele falava assim... Parece difícil, mas não é fácil. É uma boa frase. É uma boa frase. Empreender não é fácil aqui no Brasil, é difícil mesmo. É difícil. A burocracia, você foi funcionário público. Eu atrapalhava os empreendedores. Exatamente, antes. O governo, burocracia, ele é burocrata. De análise de projetos, todo o setor é mais um, né, dentre todas as burocracias que o empresário precisa pagar,
passar, eu estava no meio de uma delas lá. Você era o cara que liberava ali o alvará também, Entre não é? uma das funções fazendo que eu a vistoria fiz, sim, dentro da empresa. Exatamente. Né? E ao invés de auxiliar o empresário a apagar o incêndio, você ia lá e colocava mais uma pecinha para dar mais incêndio. Mais um tijolinho nas costas dele ali, porque é muito difícil alguém dentro do funcionalismo público ter essa visão empática, né? De que a pessoa que está ali, o empresário, ele está ali tentando sobreviver, tentando vender, tentando montar o negócio dele, né? A última coisa que ele quer se preocupar é com o alvará, meu. Total. E as pessoas do lado de cá, não, esse cara aqui, ele está tentando burlar. Nós vamos ser rigorosos nessa fiscalização aqui. Quando você abre uma empresa aqui no Brasil, você ganha um adesivo na testa de sonegador de impostos. A Receita já te olha assim. De malvadão, né? De malvadão. Porque empresário é malvado. Ele quer explorar a outra pessoa. Né? Maltrata as pessoas, né? Uhum. Existe. E você fez a transição, fez vários cursos, foi o cara de pau lá no evento da mentoria. Exato. Deu certo, encontrou a Cláudia e hoje você é CEO da empresa. Isso. Né, o papel do CEO. Pessoal, porque aqui quem está nos ouvindo, inclusive quem ainda não deu like nesse vídeo, já aperta o dedão aí, ó. Dá um like aí, pô, pelo amor de Deus. Bobeira, né? Se der o like, já vai ser 1 milhão de faturamento a mais no ano. Hein? 1 milhão de faturamento a mais. 1 milhão de faturamento a mais. Se o conteúdo é de valor, dá um like. Se não dê o dislike também. Pra gente estar melhorando. A gente tá aqui pra melhorar também. Sim. Mas se esse conteúdo tá te ajudando, dá um like aí. Vai lá no Spotify e ative o sininho. E clica lá naquela estrelinha pra gente ser um podcast ancorado aqui nos melhores do Brasil. E aí quem é o CEO, né? A gente chama de C-Levels, né? São os cargos, né? CEO, CFO, CMO, que é o mesmo que diretor, viu, pessoal? É o diretor, é o cargo executivo ali da empresa. A gente coloca essas siglas aí em inglês para ficar bonito, né? Para ficar bonito. Mas a responsabilidade do CEO é muito grande, você cuida de várias áreas na empresa. Como é que é esse papel ali por trás de uma empresa que fatura, né, 7 dígitos aí e muito mais? Como é que é essa questão? Só assim, qual é essa questão? Não. Quais são os principais problemas que você vê? Cara, esse aqui, porque quem está nos ouvindo pode se identificar, né? Falou que é uma pequena empresa, mas é o mesmo problema, às vezes. Sim, eu acho que depende muito do momento da empresa, né? Uhum. Os desafios, eles mudam muito, né? No começo, o papel dos donos, o papel do CEO, ele é muito em achar o que vende, né? Achar o que dá lucro. Porque é que nem a gente estava conversando antes nos bastidores, né? O empresário que não dá lucro, ele é um pagador de contas, ele não é exatamente um empresário, ainda é doído ouvir isso, né? Ele nem é empresário quando não tem lucro. Mas é verdade. Então, no começo da empresa, o papel do CEO, ele é muito em fazer a empresa virar. Qual que é o produto, qual que é o público, qual que é o marketing, qual que é a estratégia de vendas que vai fazer isso aqui virar. Meu? Cadê o caixa? Cadê o dinheiro? Tá sobrando, né? Criar esse motor no início é muito criar o motor de crescimento da empresa. Né? Aí depois que passou essa fase, que normalmente ele chega nos 5 anos ali, quando tá bem, né? Tá lucrando, mais ou menos ali 5 anos de empresa, existe um bom motor de crescimento, a empresa está crescendo, está lucrando. Hoje eu vejo que nossos desafios eles são muito com equipe, como trazer pessoas boas para a equipe, para expandir a equipe, como fornecer um ambiente melhor para a equipe, para que as pessoas possam dar o seu máximo lá, para que elas possam ter clareza nos seus trabalhos. Então tem muito essa questão de equipe, tem muita questão de novos canais de vendas. É importante. Porque, né, cada canal de venda é um motorzinho de crescimento da empresa. E cada canal de venda é extremamente desafiador de se implantar, né? Então, no nosso caso, a gente levou 5 anos para ficar bom em um canal de vendas, que se chama lançamentos digitais. Agora, nós estamos partindo para um segundo canal de vendas, que é a equipe comercial, Inside Sales, venda no telefone 1 a 1. É outro jogo, né? Um é futebol de campo, outro é futebol de areia. Existem similaridades, mas é outro jogo. Então eu vejo que os desafios do CEO, eles, nessa segunda fase, eles são muito pessoas e novos canais de venda. Primeiro, né? Pessoas e canais de venda. Na fase que vocês estão, né? Claro. E é engraçado, né, Cláudio? Porque, assim,
a maioria dos empresários eles têm esse mesmo problema com pessoas, em gerir pessoas. Eu acho que uma das principais questões do empresário que tem sucesso ou não é quando ele descobre que gerir pessoas é diferente de liderar pessoas. Sim, Né? sim. E outra coisa, assim, que para mim foi um aprendizado muito grande nesse crescimento de equipe, é que quando a gente começou, eu e o Ricardo, lançador, especialista, era o que eu estava buscando, ele era, hoje a gente chama de estrategista digital, porque é mais claro que ele fazia a estratégia digital, eu a cara do negócio, porque eu sou a especialista no nosso produto que é emagrecimento, era eu e ele. E aí, a primeira pessoa que a gente teve que trazer para a equipe foi alguém para dividir o suporte, porque era ele e eu no suporte de dúvidas de aluna. E aí começou a crescer que eu não dava mais conta e ele não dava mais conta. De fazer tudo que a gente tinha que fazer de estratégia de venda, conteúdo, live. Vocês faziam tudo? Fazia tudo no começo, era só eu e ele. E aí, a primeira pessoa que a gente contratou foi suporte. E qual é o grande desafio? Quando a gente tem uma empresa extremamente pequena, extremamente vinculado ao nosso conhecimento, ao nosso processo, quando a gente começa a crescer a equipe, a gente quer que a pessoa seja a gente, mas nunca vai ser. Ela nunca vai fazer como você faria. É diferente. Então, você tem que deixar um padrão de atendimento para ela, ok, mas você tem que entender que ela é outra pessoa, ela não é você. Ela não é o seu clone. Ela não vai pensar igual, ela não vai responder igual. Ela tem que ter um padrão de atendimento, ela tem que ter... Então, tem que ter treinamento, mas você tem que entender que tem que delegar, porque senão é muito... Senão você começa... Então, eu contratei, mas ela não fez direito. Então, deixa que eu faço mais rápido. E como é que você fez para resolver isso? A gente começou a nossa primeira equipe foi a equipe de suporte, que foi a nossa primeira necessidade. Então, a gente começou a criar no suporte uma FAQ. Então, a resposta era minha, e aí, para toda dúvida, replica aquela resposta. E a gente começou a criar um documento de FAQ, e processos e treinamentos. E hoje, mais recentemente, a gente criou um processo de reunião rotineira, né? Que Ricardo, né, que implantou isso. Que todo dia, 15 minutos. Vai lá e reforça missão, valor da empresa, desafio do dia. Todos os dias? Todos os dias. Todos os 15 dias. minutos. Tipo um daily scrum? Exatamente. É baseada no Scrum com alguns turbinadinhos ali, mas é como se fosse a daily. Que legal. 10 minutinhos, 15 Todos os minutinhos. dias? Todos os dias. Reforçando Todos a os cultura, reforçando o propósito da empresa. Isso. E deu resultado isso aí? Nossa. Sinto que deu. Muito. A gente tem algumas reuniões, a gente tem uma rotina de reuniões que a gente já implantou algumas e algumas ainda falta implantar. Mas a cada passo que avança, é nítido a melhoria em todos os setores ali, porque vai ficando todo mundo mais alinhado, né? E a clareza de comunicação, né? Era um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande de crescimento meio do Ricardo, porque tudo estava muito na minha cabeça e na dele. Então, a gente combinou, a gente vai fazer isso, está em tal fase. E aí tinha um degrau de comunicação para quem vinha abaixo, né? Então, isso foi uma coisa que a gente teve que se policiar muito na comunicação da equipe, das fases que a gente está... Porque o nosso negócio, ele trabalha muito com fase, né? O lançamento, ele tem a fase de aquecimento para o lançamento, ele tem a fase dos vídeos de pré-venda, ele tem a fase de abertura de carrinho, ele tem a fase de carrinho fechado, mas que não pode deixar de ter conteúdo. Então, tem muitas fases que tem que mudar a comunicação. Sim. E foi um desafio para a gente a comunicação também, né? Até a gente criar um processo também muito claro de cada fase, o que muda em cada fase. E isso também ajudou muito a gente. Vocês eram centralizadores? Nossa, demais. Com certeza. Porque vocês falaram que faziam tudo e normalmente quem começa fazendo tudo acaba que se torna um centralizador total, né? Total. Existe, acho que, o ônus e o bônus, né? Os fundadores, eles fizeram tudo no início, então eles não se apuram. É difícil a gente levar conversa afiada, né? Porque eu fazia antes isso, eu já estive nesse porão desse navio aí, eu já limpei esse chão no começo, né? Mas também existe a tendência de ficar muito centralizado, dificuldade. Porque treinar dá trabalho. E ainda mais num negócio não tão convencional que nem o nosso. O lançamento é muito novo.
Não tem gente formada, não tem faculdade de lançamento. A pessoa que trabalha em lançamento é a pessoa que aprendeu no jogo, jogando o jogo, né? Foi treinado trocando roda do carro andando. Cortando mato. Exatamente. Então, a maioria das pessoas que trabalham com a gente, elas começaram com a gente. E dá um trabalho você treinar. É mais rápido no começo você fazer. Então, só que quando... E olha que coisa interessante, pro lucro, isso é muito ruim. Porque Diga. o que eu faço, que ninguém pode fazer por mim, eu tô jogando meu dinheiro fora quando eu tô lá respondendo mensagem de suporte no WhatsApp. Total. É uma hora muito cara, porque é uma pessoa que pode fazer isso por mim, mas gravar vídeo na minha rede social com a minha cara, ninguém pode... a minha equipe não pode fazer por mim. Oi, eu sou a doutora Cláudia, médica, nutróloga, e ensino. Então, a minha hora de trabalho, ela tem que estar naquilo que ninguém pode fazer por mim dentro da minha empresa. E aquilo que eu posso delegar, eu tenho que delegar. É uma hora muito mais cara e que traz muito mais impacto pro resultado na última linha ali depois, né? Exatamente. No lucro. E muitas vezes a gente fica com essa... querendo abraçar, fazer coisas, editar. No começo a gente editava os CPLs, os vídeos, era a gente que editava. Eu fazia uma parte, ele fazia outra. Até uma hora que a gente falou, pô, não, a gente pode começar agora a delegar, pagar alguém, né, pra fazer isso. Delegava, mas não permitia que a pessoa fizesse, né? É, Ficava em cima ali, Uhum. perdendo tempo também, porque quando a gente Sim. delega e não confia na pessoa, sim. a gente fica ali olhando ver se ela está fazendo correto. Então é muito ruim. Isso come seu lucro. Isso come seu lucro. O que você verificou nessa transição, vocês dois, que pode deixar aqui para nossa audiência? Falou, cara, a chave de virada de... Porque centralizador, ser um empresário centralizador, pode até quebrar o negócio. Sim. Né? Se ele quiser fazer tudo, ele não vai crescer. Porque ele é o técnico, ele quer ser o técnico. Ele não tem que ser o técnico, ele tem que ser o estrategista da empresa dele. Exato. Tem que sentar na cadeira da estratégia. Qual foi a sua, Cláudia, primeira virada de chave? Não, beleza, eu aprendi. Eu aprendi agora. Eu não vou mais ser centralizadora nisso aqui que não outras pessoas podem fazer. Para mim foi olhar muito o resultado da transformação do meu produto. Então, assim, hoje eu tenho um objetivo. As minhas alunas entram com sobrepeso ou obesidade e elas têm que ter resultado de emagrecimento. E aí eu tenho a equipe que me apoia. E aí eu foco no resultado. Elas estão emagrecendo, elas estão tendo resultado, elas estão dando feedback positivo, então beleza, a equipe está trabalhando alinhadinha. E aí eu entro só em pontos específicos, no caso, eu sou muito preocupada com a parte de conteúdo, segurança da informação, porque a minha área é saúde e tudo, então, né? Então eu entro nas plataformas e confiro se está tudo indo na linha e olho para o resultado. Então, está dando resultado. A minha promessa, a promessa do meu produto está sendo cumprida, então ok, a minha equipe está trabalhando certo, né? Então eu não vou ficar mais entrando em microprocesso ali. Legal. Eu olho para o macro e olho para o resultado. Porque se está dando resultado, tá certo. Tá certo. E os microprocessos, as pessoas equipe gerenciam, cuida. a equipe cuida, né? A equipe cuida. A gente tem líder hoje em cada ponto nosso, né? Então a gente tem suporte, hoje a gente tem uma equipe, a nossa equipe mais nova é a de vendas, de inside sales, a gente tem equipe de tráfego, a gente tem equipe de social media, eu sempre tenho problema de falar isso, social media. Social eu também tenho, né? Social. Social, a minha social. É meio social media. coisado, Muito né? chique, muito chique. Social. E a gente tem uma equipe muito peculiar do nosso negócio, que é uma equipe de disparos. Porque a gente precisa disparar e-mail, disparar mensagem no WhatsApp, então a gente tem uma equipe que cuida só do disparo. Tem equipe só para esse relacionamento. Uhum. E tu, Ricardo, qual foi o seu 80-20 nessa parte de delegar, de abrir mão e falar, cara, eu confio, vai. Olha, Vai errar, mas sim, vou deixar. é uma boa pergunta. Eu acho que uma das coisas que me trouxe assim uma noção do poder da delegação foi quando eu comecei a comparar os meus dias de trabalho. Eu comecei a fazer, assim como no começo, mentorias de marketing digital, procurar aprender isso. Em determinado momento eu comecei a fazer mentorias de gestão empresarial, né? Pô, precisamos subir de nível, vamos Sim. lá. E a galera falava muito, delegação, rotina de reuniões e tal. E é difícil no começo implementar isso. E aí eu seguia no meu dia ali muito sobrecarregado, fazendo muita coisa, começando a trabalhar às 7, 8 da manhã, parando de trabalhar às 10 da noite. Aquela rotina que muito empresário conhece, talvez a maioria, né, dos empresários conhece essa rotina. E um dia muito desgastante, muito estressante.
E certa vez, em uma das mentorias, eu disse, tá, eu vou pagar para ver, eu vou começar a aplicar essa questão aí de mais rotina de reunião, de mais delegação. E eu senti que o meu dia era mais leve no final, e eu comecei a ver o poder da multiplicação dos resultados, porque se eu sento por 15 minutos com uma equipe e faço uma reunião bem estruturada, aquelas 5 pessoas da equipe saem para o dia para executar o trabalho com uma direção do dia, com um foco e aquelas pessoas. Então, em 15 minutos meus, eu multipliquei a capacidade de resultado da empresa muito, porque são 15 minutos meus que geram 5 pessoas trabalhando focadas por 8 horas no dia. Então, é muito melhor do que eu não fazer reunião, não liderar e eu ficar trabalhando 16 horas no dia. Sim. Né? Então, 15 minutos do líder se multiplica em quantas horas, de quantas pessoas trabalhando vocês, focada. Né? Legal. Então, isso aí foi uma coisa que começou a cair chave para, cara, realmente... E aí eu ouvi, continuando fazendo curso, já ouvi de muitas pessoas, cara, rotina de líder, rotina de CEO é 70% do tempo em reuniões. Esse é o teu papel. E uma coisa que é muito chata é montar processos, né? Porque o que você não anota e vira processo, esquece. Então, a gente implementou uma coisa num lançamento, uma rotina nova. Testou, deu certo, beleza. E tem que ir para o processo. Porque se não vai para o processo, do passo a passo, do que tem que fazer, no outro lançamento, quem vai executar não lembra. Ela não lembra, tem que estar escrito. Porque se não escreveu... esquece. Vocês fazem todo um mapeamento de processo, isso com a equipe também? Delega todo tarefas, mundo delega isso. tarefa? Uhum. Tudo baseado em processo? Em processo, a gente tem um processinho, né, para cada fase do lançamento, porque vai mudando, né? Sim. Eu falei a comunicação. Então, a gente está na fase de... O Ricardo pode dar um exemplo maior, de captação de tráfego. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer os anúncios, os criativos, né? Uhum. Aí tem que editar. Então tá tudo certinho, né? Uhum. Aí quem é a obrigação de escrever? Então começa com ele escrevendo. Legal. Ele escreve o roteiro, eu gravo o criativo. Eu gravei, eu tenho que subir na pasta. Aí tem a pessoa responsável por baixar e delegar para quem vai editar. Então cada processinho desse é uma tarefinha. Na ordem certa que tem que acontecer na fase que tem que acontecer. Quantos dias antes da abertura do carrinho o criativo tem que estar gravado e tem que estar editado para começar a rodar os testes do tráfego. Não pode errar, né? Vocês fazem lançamentos de 7 dígitos. Fazemos. Estamos em lançamentos... 7 em 7 seguidos. Tá um mar de Uau, 7 na nossa vida. Os últimos foram de múltiplos 7 já, né? Já. Esse ano a gente conseguiu já fazer múltiplos 7. Quando que foi o lançamento que tornaram vocês milionários? Foi agosto do ano passado. Foi o primeiro milhão em faturamento que a gente teve em 7 dias. E como é que foi isso aí? Olha, Pra vocês. Verdade, foi muito inesperado, porque a gente veio de uma experiência... Eu tive um acidente em julho do ano passado. Uhum. E até então a gente vinha já num crescimento muito bom da empresa. Até julho do ano passado, 2022, a gente tinha faturado uns 200 mil a mais do que o ano inteiro de 2021. Então, a gente já estava num crescimento muito bom. E aí, eu tive uma dissecção de artéria. É até difícil de explicar o que é isso. Dissecção? Mas... É. Não sei nem se eu consigo falar esse nome de novo. Dissecção. É quando a artéria, que é um vaso de grande pressão, que alimenta o cérebro, é uma artéria que vem aqui no pescoço, por algum motivo que não sabemos qual, ela rompeu por dentro. E aí o sangue ele começa a rasgar a parede da artéria. Então a dissecção é quando ele abre a parede da artéria. E é super grave, caramba, tanto que eu fiquei 11 dias na UTI. 11 dias? Na UTI, internada em UTI. E foi um período muito estranho pra gente, porque tem o medo, tem a pressão. Eu mandei uma mensagem pro Ricardo, Ricardo, aconteceu isso comigo, eu tô internando aqui, a gente tava com um problema de acessos da conta, e só tava comigo o acesso. Eu disse, eu transferi um dinheiro aqui pra tua conta pessoal, porque eu não sei se eu vou conseguir acessar em conta da empresa, não sei o que e tal. E não sei o que vai acontecer, eu vou internar. Preocupação total, né? É. Um negócio muito sério. Sim. Muito sério. Mas foi interessante porque foi um momento também de eu refletir sobre o propósito do meu próprio produto.
Porque eu já tinha passado pela questão de obesidade, eu já tinha tinha tido uma internação de UTI 10 anos antes dessa, por consequência da obesidade. Eu tive uma complicação cirúrgica lá, por obesidade, e eu tinha ido para a UTI uma primeira vez na minha vida por consequência da obesidade. E dessa vez eu fui para a UTI por uma coisa inusitada, assim, um acidente. E eu só não fiquei pior, eu não morri, eu suportei o tratamento porque eu estava melhor de saúde. Eu emagreci nesse meu processo de emagrecimento 30 quilos, né? E mudei completamente a minha saúde nos últimos 10 anos. E aquilo foi um estalo na minha vida pro propósito. Cara, tem propósito que eu falo, tem propósito que eu faço. Eu comecei a gravar vídeo da UTI. Todo dia da UTI, ó, eu tô aqui, tá acontecendo isso. E eu só tô assim... E isso deu um boom no nosso negócio dentro de mim, dentro do meu propósito. Caramba. E na nossa audiência. E aí foi começando a chegar o lançamento, porque quando eu fui pra UTI, a gente já tava em captura de lead já. Já estava em processo. Já tinha começado a captura de lead. Tava chegando a hora do aquecimento, que é 15 lives seguidas, né? E eu tava na UTI, não tinha como fazer. E eu comecei, não, vai acontecer. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer ao vivo, gente, mas vai conteúdo gravado, não vou deixar, minha equipe vai editar, o que eu já fiz pro passado a gente vai colocar. E vocês estão... Então a gente foi muito claro na transparência que eu não podia fazer ao vivo, mas que elas não iam ficar sem conteúdo. E foi colocando e a gente foi... Eu fui melhorando, o quadro estava bem positivo e a gente tocou o lançamento. Tocou o lançamento, tocou conteúdo, saí da UTI, fiz live, que eu tive que sair no meio da live, porque eu tava passando mal e não sei o quê. Falei, gente, segura a ponta aí, não vou desligar a live não, eu só preciso tomar um copo de água, tomar um comprimido, mas eu já volto. Do quarto? Porque eu tenho um escritório na minha casa, então eu fiz um escritório do lado do meu quarto. E isso deu eu acho que deu um ar de muito comprometimento com a minha audiência, sabe? De propósito, comigo, com a audiência, com o Ricardo, da gente pensar no propósito. Meu marido, ele me ajuda muito, ele é cirurgião cardíaco. Seu marido é médico também. É médico também. Ele tá muito com a gente no produto também, né? Ele faz algumas lives estratégicas comigo, entregando a questão de saúde do coração. E aí, foi esse lançamento. Tipo, pá, veio os 7 dígitos, assim, a gente falou, cara, será? E no digital a gente trabalha muito com essa comunicação da escassez, né? O lançamento, ele trabalha com a escassez, porque não fica aberto o carrinho o tempo inteiro, ele abre e fecha. E a gente brincou, será que é escassez real? Eles acharam que ia ser o meu último curso Vive e compraram? Escassez da morte. É a última chance de comprar o produto. É até doido falar isso, não, né? Mas tu foi pra UTI, cara. É totalmente factível pensar isso. E aí a gente falou, não, vamos repetir o que a gente fez porque a gente fez uns lances, uns negócios diferentes por conta da necessidade, né? Que foi uns aquecimentos gravados e não sei o quê. E aí, quando foi no lançamento seguinte, a gente repetiu as mesmas estratégias, os mesmos conteúdos e tudo, com essa história nova. E entre essa internação e o próximo lançamento, eu tinha um congresso lá em Londres. E aí, em Oxford, né? E eu fui, e eu apresentei trabalho do resultado do Saudável Sem Neuro. Então, veio uma força muito grande, assim, sabe quando você transforma o limão numa limonada? Sim. Então a gente pegou essa história, transformou ela num propósito muito grande, porque realmente foi o que tocou dentro do meu coração. Veio com um reconhecimento científico, meu trabalho foi aceito. Então sabe quando você tá meio... E aí vai acontecendo coisas boas, e aí o próximo lançamento foi de novo. E foi melhor, porque foi 7 dígitos em um dia. Em um dia. Em um dia. Cara, que mundo é esse de hoje, né? As pessoas antigamente, elas trabalhavam a vida toda para chegar ao primeiro milhão e muitos não chegavam. Em um dia. Em um dia. Sim. R$1 milhão em vendas. A gente fez. E aí também, é muito surreal, né? O poder do alcance da internet é uma coisa que não dá para ignorar, né? E eu falo, assim, eu não tinha, eu tenho que ser muito sincera, eu não tinha noção de faturamento, de dinheiro, quanto que eu podia fazer. Para mim, a internet, no começo eu consegui ter uma renda extra, que conseguisse tirar algumas horas de consultório para eu estar mais tempo com a minha família. Então, na minha cabeça, se uma renda substituísse a outra, para mim estava ótimo.
Mas o meu desejo era alcançar mais pessoas. E hoje, tem muita coisa na minha vida que melhorou, que é surreal por eu ter mais dinheiro. Mas toda vez que eu penso no faturamento, vem um número de pessoas que... A minha primeira turma do Saudável Sem Neuro, quando eu não conseguia vender, que eu não tinha estratégia, teve 3 alunos. Aham. A nossa última turma agora entraram 1.300 pessoas. 1.300 pessoas. Uau, cara. E aí eu sempre, toda vez que eu penso em faturamento, eu penso em vidas transformadas. Eu penso em vidas transformadas. Esse número representa quantas pessoas? Esse número é quantas pessoas que eu vou tirar Às vezes de uma rota de sofrimento, de dor. o empresário, ele ouve, igual a nossa audiência está nos ouvindo aqui, e ouve a Cláudia falando, né? Muito legal. E foi de fato uma dedicação. Não é que foi o último lançamento. Mas, caramba, você foi para UTI, você continuou, é um comprometimento muito grande com a empresa, né? Sim. Com os alunos que iam entrar, enfim, com o impacto que o produto de vocês gera na vida das pessoas. E o empresário, ele ouve, ele não consegue compreender e trazer isso para a realidade dele. Uhum. Né? Por exemplo, você vendeu muito porque você colocou propósito no produto. Uhum. E muitos empresários têm empresa e não tem propósito ali definido, não tem. Sim. Ele não entende que a empresa foi feita de repente para resolver problema ou agregar valor de alguma forma na vida das pessoas. Independente, um copo, um caderno, uma caneta. Sim. E hoje eu falo, eu sou muito mais, porque a gente tem horas que a gente se apaixona pela coisa errada. Tem gente que se apaixona pelo produto. Eu sou apaixonada pelo meu produto é ótimo. Eu não sou apaixonada pelo meu produto, eu sou apaixonada pela transformação do meu produto. Muito bom. E aí eu consigo olhar para o produto sem aquele cuidado de mãe, que é intocável, que é perfeito. Não, quando eu vejo defeito no meu produto, eu vou lá e melhoro, porque ele não está chegando na transformação que eu quero que ele chegue. De alguma forma, ou é a entrega, ou é algum ruído de comunicação, é algum acesso que a aluna não está conseguindo fazer direito, porque o nosso público hoje, a gente tem, por volta de 50% das nossas alunas têm mais de 60 anos. Caramba. Então, elas têm uma dificuldade Muita digital gente. natural. E aí, eu sou obsessiva, né? De olhar pelo olhar da aluna. Peraí, esse acesso aqui. Se eu tivesse 60 anos, eu ia conseguir colocar e-mail, senha, não sei... Não consigo. Então, a gente tem que facilitar isso aqui para ela receber o conteúdo. Empatia. Então, Então, eu sou muito apaixonada pela transformação. E o fato de eu ser apaixonada pela transformação, eu não tenho problema nenhum em melhorar o produto e mudar coisas que a gente identificou que não tá bom, que tá errado, treinar a equipe, e a consequência disso tudo são os milhões na conta. É muito legal. Muito bom. Cara, você falou aqui, veio passando, eu fiquei vendo esse filme aí, né, de toda essa construção que vocês fizeram. Tem uma coisa interessante também que você comentou, às vezes é difícil pro empresário que está nos ouvindo tentar adaptar para a realidade dele essa história, né? Eu não emagreci, eu não fui para UTI, né? Como é que isso aqui vai me ajudar a vender? Mas eu vejo assim que aconteceu a questão do propósito, da Cláudia principalmente ficar mais ligada com o propósito, e da minha parte como marqueteiro, a gente conseguiu ir mais a fundo no conhecimento do público-alvo, no conhecimento do cliente ideal. Porque, vamos dizer assim, a gente ficou mais vulnerável, as lives ficaram mais transparentes. Tipo, gente, tô aqui, tô na UTI, tamo junto, eu não vou abandonar vocês e tal. Então, é como se tivesse tirado camadas, assim, da Cláudia e camadas da audiência. Deixou de ser aquela audiência que tá lá olhando, vi essa médica aqui que ensina a emagrecer, pulei, vejo essa outra. Não, criou uma conexão maior, a audiência também, ao mesmo tempo que a Cláudia tirou camadas dela, a audiência também tirou camadas. Não, doutora, nós estamos juntos, nós estamos com você, não sei o quê. E aí a audiência começou a ser mais sincera sobre o que elas queriam, Então a gente conseguiu usar a situação assim para ver, cara, esse ponto aqui toca muito na nossa audiência. Elas se preocupam muito com isso, porque a Cláudia falava, conectava com elas falavam nos comentários. Então, do ponto de vista de marketing, assim, a lição que eu tirei é que a gente conseguiu ir mais fundo
no conhecimento do público-alvo. Do público. Porque todo público-alvo, ele tem as coisas que são bonitinhas, que são politicamente corretas, que ele fala que ele Desenho quer, ali, né? e tem as verdadeiras coisas que ele quer. Que ele pensa sozinho com ele mesmo, que é meio feio de falar, que é meio Tem egoísta, vergonha. que tem vergonha. Só que são essas coisas que vendem, né? Então o E marketing... foi o mesmo para mim, né? Porque quando a primeira noite que eu fui para UTI, eu chorei, assim, copiosamente, e falei, cara, como é que eu vou ficar 10 dias, 15 dias, 20, eu não sei quantos dias eu vou ficar longe da audiência. Eu não posso sumir. Mas como é que eu vou aparecer sem maquiagem? Como é que eu vou aparecer descabelada? Como é que eu vou aparecer com aquela camisola ridícula da UTI? Foi um conflito muito grande na minha cabeça. Como é que eu vou me mostrar vulnerável? Como eu, que sou a médica dessa... Aconteceu isso comigo e eu tô internada aqui. A minha pressão de entrada estava 19/13. Nossa. Absurdamente alta. Que foi uma defesa do meu corpo. Como é que eu vou falar que eu tô com a pressão alta? Como é que eu vou falar que aconteceu isso comigo? Cara, e aí... Foi um negócio, não, eu sou ser humano, isso pode acontecer com qualquer um. Total. Então foi um aprendizado para mim, foi um aprendizado para minha audiência. E a audiência se renova, né? Quando aconteceu isso ano passado, a gente tinha de seguidores no Instagram, na nossa conta, menos de 200 mil seguidores. Eram uns 180 mil, talvez. Hoje a gente tem 1 milhão. 1 milhão de seguidores. É. Então... Foi pouquíssimo tempo. Um ano e Esse pouquinho. crescimento, né? Uhum. Mas a gente aprendeu que quanto mais transparente você sai daquele palco do engomadinho. Não que eu não tenha que ter respeito de estar arrumada. Por Claro. exemplo, tô aqui, tô arrumada, tô maquiada, tô... Mas a parte do ser transparente, do mostrar eu sou gente que nem você, olha, minha vida é aqui, acontece isso comigo também. Então foi muito interessante pra gente. Foi um aprendizado, né? Foi. Pra gente. Tanto que hoje não é mais não é mais escassez do especialista, né? Sim. 7 vezes seguidas a gente tá replicando 7 vezes o resultado. seguidas. Essa demonstração, né, abre aspas aí, de fraqueza, né? Eu sou um ser humano também, eu passo por problemas. Sim, E você expor isso dessa maneira, caiu a cortina do público, cara. caiu. Não tem como. Eu senti que ela se expôs de um jeito muito forte e a audiência baixou a guarda também. Sim. A audiência parou de ser aquela audiência julgadora, que muitas vezes, né, julgador, quero analisar se esse conteúdo é bom, quero ver... Não, cara, esqueça tudo isso, nós estamos juntos aqui, vamos lá, eu gosto dela, sou seguidor. E aí a audiência começou a falar muito mais do que elas queriam, muito mais abertamente. Ah, eu tenho medo disso. Então, a gente conseguiu usar essa situação para entender, por exemplo, no nosso caso, que o nosso público ele responde muito mais a dor e medo do que a desejo. E é uma coisa que antes a gente focava muito no desejo, né? Porque o que se ensina em todas as escolas de venda? Venda o benefício. Venda o benefício, venda o benefício. E a gente sempre nisso, benefício de emagrecer, benefício de emagrecer, benefício... E aí a gente viu que o nosso público se borra de medo de ir para o hospital igual ela foi, de ir para UTI, se borra de medo de morrer, de ter um infarto, de ter... Então elas começaram a compartilhar tudo nos comentários. Meu Deus, eu tenho medo disso, nossa, sei o que, daquilo. A gente começou a ver, cara, peraí, o nosso público responde muito mais a medo do que... E aí a gente começou a ajustar a nossa comunicação, o nosso marketing pro medo, pra dor. E aí o marketing começou a ficar cada vez melhor, porque é uma característica do nosso cliente que ele responde mais à dor. E literalmente salvou sua vida, né? Nossa, Essa foi... mudança de comportamento. Só voltar aqui, você falou lá no começo da nossa conversa sobre o momento que você tinha a clínica, né? Uhum. De multiespecialidade, onde você estava trabalhando muito, Uhum. entregando muitas horas e não tinha lucro nessa empresa. E aconteceu 2 coisas aí pra gente fazer 2 contrapontos aqui. Mas primeiro, você trabalhava muito, tinha os seus... você atendia os planos de saúde, né? E não tinha lucro. Por quê? O que você verifica hoje que era o erro lá de trás, que não tinha lucro? Da minha clínica específica foi que eu fiz um contrato muito amarrado com um convênio. Uhum. Em que na clínica, que era minha, que todo o custo da clínica era meu, eu só podia atender
aquele convênio exclusividade. especificamente, exclusividade. E eu dependia deles gerarem a demanda. Eu não tinha liberdade nem de fazer o marketing, Entendi. entendeu? Então, eu não podia atender particular, eu não podia atender outro convênio, eu não podia colocar placa na frente da clínica. Então, Era muito amarrado. Era extremamente amarrado. E eu fui muito inocente nesse processo, porque era da empresa que eu tinha pedido demissão. E aí, foi assim, sabe quando você fala, eles estão me fazendo uma proposta que Vai me ajudar. vai me ajudar. Você fez sozinha? Eles nunca vão sacanear. Fiz Buscou sozinha. ajuda, um advogado, Nada, um contador? fiz sozinha. Então, Aprendeu. duras penas, que o que você não sabe, minha filha, pergunta pra quem sabe. Pergunta pra quem sabe, cara. O empresário, ele quer quebrar cabeça, quer inventar a Nossa. roda. Cara, começa a partir da roda. Se eu pronta. tivesse chamado, gente, eu tô com essa... Um advogado, uma pessoa especialista em empresa e tal, eu tô com essa proposta, com esse projeto. Olha pra mim. Tá ok isso? Alguém ia dizer, não, tá errado. Isso aqui você não pode fazer. Total, total. E aí, trabalhando muito, ganhando pouco, né? Era o funcionário mais mal pago ali, porque você assumiu todo o risco da empresa. Na verdade, o que eu trabalhava lá era para pagar a conta de lá e o saldo era negativo. E aí, eu, como médica, o que eu tinha que fazer? Trabalhar em outros lugares. Para sustentar a conta de lá e sobrar dinheiro para minha vida. E a gente entra em um ponto aí de muitos empresários médicos, né? Eu já atendi muito empresário médico, muito. E o que os empresários médicos costumam fazer? A Cláudia vai, né, poder dar um suporte aqui pra gente. Eles montam a própria clínica com a sua especialidade, ou enfim, geral. Normalmente com a especialidade própria. Contratam uma secretária que não sabe vender. A secretária não sabe vender. Ela é uma secretária de agenda, né? Anotadora de pedido. Normalmente é um familiar ou uma senhora de 50, 60 anos ali que ele não desenvolveu ela. E para pagar a conta dele, ele lota a agenda dele em outros hospitais. Ao invés de, né? Já pensou se esse cara aprende a vender e aprende a ser empresário e ele investe no negócio dele e que ele traga outros especialistas para que ele seja o contratante, não o contratado. Sim. Ele consegue crescer o negócio. E você virou essa chave. Virei. Eu tomei uma decisão importante ali que foi fechar mesmo, né? Eu resolvi fechar porque eu tinha aquele contrato que era todo amarrado e tal. E a única alternativa que eu tinha naquele momento era encerrar completamente o ponto, vamos dizer assim. Só assim eu conseguia quebrar o contrato. E aí foi um momento em que tudo que eu fiz paralelo, eu sempre gosto de olhar que tudo tem um aprendizado e tudo tem um porquê. Então, o fato de eu ter me ferrado aqui com a clínica e não ter dado certo, fez com que eu crescesse em outros lugares, no consultório, criasse habilidades diferentes. Que foi quando eu comecei a lotar a agenda. Que não era nem no meu consultório próprio. Aí eu já fiquei com trauma. Eu falei, agora eu não quero mais consultório próprio, não. É muito mais fácil eu alugar sala no consultório dos outros. Vou lá, só pago o meu aluguel, não tem que trocar papel da impressora, não tem que cuidar de vaso sanitário que entope. Só vou lá e atendo. Pago, então pronto. Tá tudo certo, tem a secretária da clínica. Mas eu tinha agenda lotada. E aí foi quando veio esse desejo da internet mesmo. Porque eu já tinha começado a construir conteúdo, tinha uma certa audiência. Comecei, dentro de mim, entender que isso era um processo. Claro, eu comecei também, eu sempre falo que eu tenho que dar crédito ao Christian Barbosa, que é um empresário de gestão, gestão de tempo e performance e tudo, que eu conheci ele nessa época. Através da empresa lá que eu trabalhava, ele fez uma palestra, enfim. E ele começou a me chamar, ele que me colocou no mundo digital, porque ele começou a me chamar para dar aula para os mentorados dele, online. E aí ele... Dá aula de quê? Aula de alimentação, como a alimentação podia aumentar ou diminuir a performance do empresário e tudo mais, na questão da nutrologia mesmo. E ele olhou pra mim e falou, Cláudia, tu é muito boa de comunicação. Mulher, tem um diamante bruto aí. Você tem que lapidar esse negócio. Tem que fazer um negócio que seja teu. Então, ele colocou também, sabe? Colocou essa semente. Colocou essa semente. Tanto que a primeira versão do Saudável Sem Neura, que muitas partes a gente usa até hoje, eu gravei no estúdio dele. E aí foi um incentivo todo. Só que aí ele não sabia como fazer. O negócio dele era performance, empresário, não era emagrecimento, né? Então foi aí que
a gente chegou no ponto de se conhecer, que foi quando eu fui para a empresa, lá para a mentoria de... Era empresários, né? Sim. E Era um mastermind também. vamos aproveitar aqui esse gancho, né, turma? Qual que é a relação de alimentação versus performance para o empresário? Porque o empresário ele se alimenta mal pra caramba, né? Boa pergunta. Nossa, determina totalmente a performance e a concentração. Eu vou falar do Ricardo, O cara né? que come pizza ali final de semana. Mas eu vou falar do Ricardo, ó. Ah. Ele tomou ontem e a gente teve um coquetel da nossa mentoria Sim. e tal, e aí ele bebeu. Altas horas da noite. O que o álcool faz? Por exemplo, é um exemplo. Aham. Não proíbe ninguém de beber, não, gente. Gosta de uma cervejinha, pode tomar. Mas vamos falar do horário, por exemplo, Sim. estratégico na alimentação. Bebeu à noite. O álcool, ele superficializa o sono. Então, você até tem uma sensação que você relaxa, mas na verdade você não relaxa. Quando você deita para dormir, o sono não aprofunda. E aí você acorda no outro dia bodado. Não consegue raciocinar. E isso diminui a tua produtividade. Porque se você leva o dobro do tempo para raciocinar uma coisa que você faria na metade do tempo, a tua produtividade como empresário cai, porque você fica lesado. Não tem o sono REM, não entra ali. Não entra. O álcool consumido imediatamente após Eu não dormir... sabia. Não, Então, são coisas simples. Por exemplo, uma banana. A banana é uma fruta excelente, maravilhosa, mas ela tem alto índice glicêmico. Eu vou comer uma banana no meio da tarde. O que ela faz? Ela dá um pico de açúcar. Metabolicamente, o teu corpo libera insulina para tirar esse excesso de açúcar. Só que em 30, 40 minutos o teu açúcar caiu no nível menor que você estava antes de comer a banana. Então, a banana é, por exemplo, uma fruta ruim para você comer como lanche no meio da tarde isolada, porque ela dá pico de açúcar e dá uma hipoglicemia. Quando você tem hipoglicemia, você tem um pensamento lesado também. Também. Exatamente. Caramba, eu como banana à tarde, cara. Então, não é uma boa... Ou você mistura com uma fibra, com um farelo de aveia, uma linhaça, legal. uma chia, porque aí você equilibra o açúcar, né? A liberação de açúcar no sangue. Então, agora eu posso fazer um jabazinho em relação Faz a um isso? jabá aí, Porque faz. eu sou a primeira médica... Momento jabá do nosso podcast. Eu sou a primeira médica no Brasil a ter uma publicação sobre esse assunto. Eu tenho um livro sobre... Onde é que está essa publicação? Você pode comprar o livro na Amazon. Chama Alimentação e Produtividade. Alimentação? Como a sua alimentação determina a sua performance. Já quero, hein? É bom. É muito bom. Será que li. eu consigo um livro autografado? Cara? Eu acho que consegue. Aí, Será? Eu acho que Precisa de consegue. muito convencimento da autora. Alimentação? E produtividade. Eu li esse livro quando a gente começou a nossa sociedade e tem me ajudado até hoje. Muita coisa Alimentação e produtividade. simples que Ricardo, ajuda. que mega só assim te ajudou na alimentação. Maravilhoso. Cara. Muito bom. Alimentação e produtividade, onde é que eu estava? Estava lá na empresa, que você estava obesa naquele momento. Né? E quando isso foi um negócio muito... Quando eu lá atrás. montei a empresa, eu já tinha emagrecido. Quando eu dei porque o que fez eu tomar a decisão de pedir demissão do hospital que eu era diretora foi esse episódio eu fui ganhando peso, né? Eu fui tendo muito sucesso na carreira e fui usando o que a gente usa, que é recompensar na comida. Meu dia já tá todo... Desculpa a palavra. Meu dia já tá todo ferrado. E aí... eu não vou nem comer o que eu quero? Vou. Então, chegou no final do dia, e aí é happy hour, e aí é bebida, e não dorme direito, aí tem mais vontade, mais compulsão. Então, eu fui para um lado em que eu me recompensava na comida. Por conta do excesso de trabalho. E aí eu sempre falo que eu era muito jovem para a carga de trabalho que eu tinha, porque eu virei diretora com 27 anos. Eu não tinha maturidade emocional verdade. para o cargo que eu tinha. Não tinha. E uma Eu pressão posso assumir hoje. sinistra também. Né? Exatamente. Cargo alto. Cargo muito alto, muita demanda. Hospital funciona 24 horas. O hospital que eu trabalhava tinha 25 mil atendimentos de pronto-socorro por mês. Então, era uma demanda enorme, com uma demanda de trabalho enorme. Eu tive um apendicite, que é um negócio muito simples, teoricamente. Tem que operar, mas é simples. Você opera num dia, sai no outro. Não é uma coisa complicada, é uma emergência na medicina simples. Só que quando eu tive a apendicite, eu estava obesa, hipertensa, dislipidêmica, que é colesterol, triglicérides alto, e gordura no fígado grau 3. Só isso? Tudo? Tudo. E aí, tive problema na anestesia e parei na UTI. Aí, quando eu acordei na UTI, eu falei, que merda eu tô fazendo da minha vida. Né, cara? Tô com um carro novo, acabei de comprar um apartamento, tô ganhando... nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Tá legal desse lado, né? Só que tá todo o resto
ruim. Aí eu tomei a decisão de pedir demissão e de montar o meu próprio negócio. Só que levou 1 ano e pouco até eu montar o meu próprio negócio. Até, de fato, fazer. Aí quando eu montei, eu já tinha emagrecido e engravidei de novo. E, Ricardo, a Cláudia, ela é uma nutróloga renomada não só no Brasil, né? Vamos Sim. enaltecer aqui, Sim. dê a César o que é de César, né? Isso aí. Tem alguns países que você tem artigos publicados. Fala pra gente esses artigos publicados, quais são os países, as faculdades que te reconheceram e te renomaram no seu trabalho? Com todo essa nossa expertise hoje de ter audiência, de ter alunas, eu faço muita pesquisa científica. Então, eu pergunto desejos, medos, motivos, resultado, aplicou, qual foi, porque dentro da nossa metodologia a gente consegue personalizar para que tipo de rota ela tem que seguir, as aulas têm que seguir. Então, tudo isso é métrica. E todas essas métricas viram trabalhos científicos. E aí eu já fiz trabalho, a gente já publicou num congresso. Eu sempre falo a gente, porque nunca é o meu trabalho sozinho, sabe? Eu tenho o Ricardo por trás e uma equipe de mais de 20 pessoas hoje que fazem isso acontecer. Por trás do jogo. Exatamente. Do jogo. Então eu sou a cara do negócio, mas sem a minha equipe hoje, eu sou realmente muito grata à minha equipe. A gente já publicou trabalho sobre a nossa audiência, resultado da metodologia ou desejos da audiência, Congresso Médico em Dallas, Revista de Nutrição nos Estados Unidos, Congresso Médico em Roma, Congresso Médico Brasileiro, que está acontecendo agora. De manhã eu estava lá fazendo vídeo, né, de trabalho publicado, eu tenho um trabalho hoje publicado, no Congresso Brasileiro de Nutrologia, que é o maior congresso da América Latina de nutrição, de alimentação, né? De nutrologia, que a nutrologia ela é diferente da nutrição, porque a nutrologia é uma especialidade médica, né? Então, você é médico e faz uma especialização em nutrologia, que é a parte de metabolismo e alimentação. Sim. Essa parte mais hormonal? Tudo. O que a alimentação influencia no funcionamento do metabolismo, causando, prevenindo ou mitigando doenças, né? Controlando doenças. Então, a alimentação relacionada à alteração hormonal, metabólica, que gera alguma doença, e aí a gente não trabalha só com o tratamento da doença, mas com a prevenção. A prevenção, né? Da doença através da mudança e correção de erros alimentares. É bem melhor. E ano passado a gente foi para Oxford, né? Então foi muito bom também. Então, e aí tem 3 anos seguidos que a gente está em congressos grandes. Congresso Brasileiro, Oxford. Agora eu acabei de ir para o congresso na Irlanda, não apresentei trabalho lá, mas estou voltando. Tem 1 semana que eu estava no congresso na Irlanda. E foi sensacional, porque os trabalhos publicados lá eram muitos trabalhos relacionados à força de você ter especialistas remoto, digital, soluções digitais para gerenciamento de preço. Então, o que eles estão fazendo de trabalho lá reforça o que eu já estou fazendo aqui no Brasil. O que você já faz aqui. E interessante que vocês utilizam, né? Mas primeiro, pessoal, caramba, vira aí, né? Que currículo, hein, turma? Que isso? É bom para o marketing, né? Muito bom para o marketing. E eu achei interessante que vocês utilizam a sua própria audiência para colher essas informações e fazer essas pesquisas de uma forma mais rápida. Não precisa ser um IBGE, a audiência já está ali, pô. Tá. Né? E o empresário ele pode fazer isso também, né? Com seus clientes, a sua audiência que atende. Qualquer empresário que vende padeiro, vocês estão gostando, né? Ele pode fazer essa pesquisa para melhorar o produto dele. E até porque todo empresário, ele tem que ter o desenho de uma persona, do avatar, esses nomes técnicos. Mas o cliente ideal. Ele tem que ter o cliente ideal dele. Qual é a idade? O que ele veste? O que ele compra? Quais são os desejos? Quais são os anseios? É casado? Não é casado? É solteiro? Porque isso vai fazer ele deixar o produto dele mais personalizado. Então, essas pesquisas para a gente, elas são muito importantes para a gente ver se a gente está atingindo a audiência certa. O nosso público hoje é focado em mulheres acima dos 50 anos. Então, se eu estiver fazendo a pesquisa com a audiência que está me seguindo e eu tiver com uma porcentagem muito grande de mulheres de 20 anos, 30 anos, a gente fala, opa, tem alguma coisa errada. O que eu estou errando na minha comunicação? Que eu estou atingindo um público que eu não estou ajudando com o meu conteúdo e que também não vai comprar de mim porque não vai. Não vai ter similaridade, não vai exatamente. conectar, né? Então, é um gasto de recurso, né?
E aí, tem muita gente que fala, mas você nega ajuda, então, pra mulher de 20, pro cara que quer emagrecer, pra massa muscular? Eu disse, na internet, eu tenho que selecionar o meu público. Não tem... Porque se eu falo com todo mundo, eu não falo com ninguém. Porque eu não consigo atingir aquele público que eu tenho que atingir. Quem vende pra todo mundo, não vende pra ninguém. Não vende pra ninguém. E aí, não é eu negar ajuda. É para aquela pessoa falar, não, tem alguém que é especialista no que você quer. Mas eu, especificamente, escolhi isso, ajudar essas pessoas, porque aí eu faço melhor para essas pessoas. Tem que estar compartilhando com o pessoal o que a gente está falando aqui. Porque o empresário, ele ouve, ele processa e ele até identifica às vezes. Ele fala, olha, eu já sei... Eu já sei onde eu estou errando, eu sei o que eu preciso fazer. Mas saber o que precisa fazer não é resolver de fato. Tem que fazer, tem que ter ação. E você melhorar o seu produto para o seu próprio cliente, cara, isso é muito, né, incrível. Mas a maioria dos empresários, eles não estão nem no marketing digital. Eu não digo fazendo marketing, eu digo fazendo uma postagem, pegando o celular e filmando o seu produto e mostrando, olha, eu tenho esse produto aqui e eu vendo esse produto e ele resolve tal problema e se você quiser comprar esse produto, a minha empresa fica no endereço X, PTO. Eles não fazem isso. O que você acha dessas empresas que têm esse certo receio ou vergonha de estarem na internet? Né? Vocês dois que trabalham com isso, o que vocês acham da importância do marketing digital hoje para a empresa e o que vai acontecer com as empresas que não entraram no marketing digital ainda? Tá perdendo dinheiro, né? De primeiro momento tá perdendo dinheiro. E aí o futuro, não sei dizer, porque o marketing digital, ele gera caixa na hora, mas ele gera autoridade. Então, se eu tenho 3 lojas de roupa na cidade, estávamos comentando da sua camisa, eu sigo. Camisa da Cor de Leone. Sim. Inclusive, me patrocina, Cor de Leone. Se temos 3 lojas de roupa na cidade, uma loja não posta nada, a outra posta promoção. Gente, hoje 20% de desconto nas camisetas, tal. Mas a terceira loja todo dia posta dicas de como se vestir. Olha, não dobra o seu blazer desse jeito. O jeito correto de dobrar o blazer é assim. Olha, mulheres, o jeito correto de guardar o vestido é dessa forma. Essa é uma boa combinação casual. Isso não é. Essa terceira loja, ela vai atrair mais clientes, ela vai gerar mais caixa imediatamente, mas ela também está criando um branding, uma marca, uma autoridade, que isso vai se destacando com o tempo, né? Então, as 3 lojas da cidade, elas vão começar a ficar muito diferentes por causa do comportamento no digital de cada uma delas. E reciprocidade também, né? Então, quando eu tenho que escolher de quem eu vou comprar de quem me deu algo de valor. Alguma ajuda. Exatamente. Eu tenho a tendência a tirar o meu dinheiro do bolso e deixar para aquela empresa ou para aquele profissional que já me deu alguma coisa antes, que já me agregou na minha vida. Então, hoje a gente chama marketing de conteúdo, né? Ele é muito importante, mais até do que só mostrar que eu tenho um produto aqui. Mas quando eu falo da dor, dos desejos, da necessidade, vou criando conteúdo em cima disso, as próprias pessoas pedem, por favor, me vende, você me ajuda? Quanto é essa consulta? Qual é o seu programa? A pessoa vem e pede o teu produto. Então, eu vou falar até pelos médicos, assim, sabe? Eu falo para meus colegas muito. Você fica bravo? Eu tô lá no hospital, por exemplo. E aí chega um amigo meu super bem curriculado, trabalho, especialização no exterior, não sei o que, bom. E ele fala, pô, tem um cara aqui na internet falando um monte de bobagem, não sei o que, é um absurdo, e olha a audiência. Eu disse, você tá onde? Você tá aqui? Trancado na tua sala, criticando. O cara tá fazendo uma coisa melhor do que tu, que é tá na internet falando. Agora, se ele tá falando bobagem, vá lá e fale o certo, porque você tem autoridade. Não é, o blogueirinho. Não é blogueiro. A gente é uma informação segura, a gente é bem informado, a gente é segurança para a população. Então, eu luto muito, ele vê. Eu fico tentando convencer meus amigos o tempo inteiro, vamos pra internet, cara.
Não é porque vai dar dar mais gente no teu consultório, porque naturalmente vai, né? Mas a gente vai deixar quem tá aí falando um monte de bobagem, porque tem um monte de gente que fala um monte de porcaria ensinando na internet. coisa errada. Total, deixando a saúde das pessoas em risco. Só que a pessoa ela tá fazendo o que ela acha que é certo. Só que se não tem o profissional para contrapor, e ele só fica lá, fechado na sala dele no consultório reclamando, ninguém te escuta, ninguém te ouve. Uma mentira dita várias vezes vira verdade. E as pessoas vão começar a fazer. Então, verdade. É uma segurança, eu olho até pela segurança, assim, da população. Quanto mais médico, profissional de saúde a gente tem bem informado na internet, mais informação segura e de qualidade a gente tem para ajudar. Tem muitas informações que o médico pode passar sem precisar fazer uma consulta. Sim. Enfim. Não, todo o nosso programa, ele é um programa educacional. A gente não faz consulta. A gente tem alunas que emagreceram em um ano 34 quilos, 38, 25, 28, 26, 18, 15 quilos, 60 anos, 70 anos. Acamada. Tem histórias assim que a gente chora junto, né? É sempre muito, muito legal quando a gente ouve as histórias. Enfim, tem de todos os jeitos. E não foi através de consulta e avaliação individual. Foi através de educação. Gerou consciência, descobriu o problema. Vamos fazer uma consulta gratuita aqui para a nossa audiência? O que você acha? O que é a vida? Que o livro é alimentação e produtividade, né? Qual que é a vida? Nós temos 2 empresários. Nós temos um empresário que se alimenta bem, que faz atividade física, que acorda cedo e dá uma corrida ali de 20 minutos, vai para o trabalho, trabalha até, enfim, que seja uma jornada do empresário comum, 12 a 14 horas por dia, e volta para casa e ele se alimenta bem. Ele come fibras, ele come proteína, né? Ele não bebe, esse cara não bebe. A diferença para o outro empresário, que ele bebe praticamente todos os dias, ele toma uma cervejinha ali. No final do dia, não tem problema, né? Já estou de saco cheio mesmo, cheio de problema. Vou tomar uma cerveja no final do dia. Mas final de semana eu vou tomar muita cerveja. Né? Eu vou para muito churrasco. E mistura e fica doidão. E ele tem uma empresa. Obviamente quem vai performar melhor é quem tem essa vida mais regrada. Mas não precisa ser tão regrado assim. Tem que ter equilíbrio, obviamente. Mas assim, até onde essa pessoa consegue... O que prejudica na vida dela, não só na saúde, mas em relação à empresa? O que esse empresário bonzinho e o empresário malvadão com ele mesmo, o que eles sofrem? Qual que é a diferença? A performance e resultado financeiro, né? Então, hoje, se você performa melhor, você raciocina melhor, você delega, você faz mais coisas, você faz numa velocidade maior. De raciocínio de multiplicação de neurônio mesmo, porque a gente multiplica... Tem um mito, eu não sei se tu já ouviu esse mito, que neurônio morre e não nasce de novo. Tipo, você vai perdendo neurônios. Aprendi na escola também. Neurônio não morre? Desde 1960 e pouco já tem estudo. Ele morre, mas ele tem possibilidade de se regenerar. Tem um processo no cérebro em que eu tenho uma célula ruim, um neurônio ruim, mas tem partes do neurônio que são boas. Tem algumas proteínas ali da célula do neurônio que são boas. Então, a gente tem um processo que chama neuroplastia, que é a capacidade de multiplicação dos neurônios. Sim. Então, eu pego um neurônio que se renova. Eu pego um neurônio que está envelhecido, ruim, mas ele tem uma parte boa. Então, a gente consegue, através de um estímulo alimentar e de estilo de vida, pegar esse neurônio que estava velho, pegar só a parte boa dele e ele fazer um neurônio novo daqui. Caramba. Esse é um processo de renovação. Fora isso, eu consigo fazer aumento da conexão dos neurônios através da alimentação. Hoje a gente tem alguns temperos, por exemplo, cúrcuma. Já ouviu falar? Açafrão da terra? Sim. Comprovadamente aumenta a conexão e renovação de neurônio. Um pequeno estresse positivo, como diminuir a quantidade de alimento que você faz, um jejum... Eu nem gosto de falar de jejum intermitente, porque o pessoal acha que jejum intermitente é
pular a refeição, não fazer a refeição. Não é essa, é você dar uma pausa mais prolongada. Então, você não precisa pular a refeição para fazer jejum intermitente. Eu até falo, você tem que fazer um jejum inteligente, que não é pulando refeição. É jantar mais cedo e tomar um café um pouco mais tarde. Então, você faz uma pausa para o teu organismo de 12 horas de alimentação, por exemplo. Então, isso gera um pequeno estresse positivo. Sabe quando a gente cresce no estresse? O neurônio cresce no estresse. Da mesma forma. Da mesma forma. Ele é estimulado a se multiplicar. E a atividade física é uma das coisas que mais multiplica neurônio. É fazer atividade física. Então, se eu pego um empresário que faz uma atividade física, quanto mais impacto na atividade, mais neurônio multiplica. Então, caminhada, comparar caminhada com corrida, a corrida multiplica mais neurônio do que caminhada. Que se alimenta numa janela de repouso, vamos dizer assim, 12 horas, 10 horas. Então, não é um cara que vai comer meia-noite e depois comer 6 horas da manhã. Ou vai assaltar a geladeira no meio da noite. Faz uma pausa. Sim. Que usa alimentos estratégicos, ômega 3, peixes, né? Suplementa ômega 3, usa temperos naturais, multiplica neurônio. Comparado com esse cara da vida louca aí, da alimentação... Eu tenho aqui um empresário com maior capacidade cerebral. E quando a gente tem maior capacidade cerebral, a gente tem zonas do cérebro de refinamento funcionando melhor. Não é só a área de sobrevivência. E o que é refinamento? É eu ter mais criatividade, mais memória, mais potencial de crescimento para minha empresa, foco, aprendizado e melhor, prevenção de Alzheimer e demência. Uau! E longevidade também, né? Então, meu filho, você é um empresário, você tem muito dinheiro, mas você vive a vida louca, você não vai nem poder viver na tua aposentadoria o dinheiro que você conquistou, porque vai chegar uma hora que teu cérebro fuzilou, literalmente, por conta desse estilo de vida, e você talvez vai trazer para tua vida uma demência, um Alzheimer, um Parkinson, uma doença que você pode estar até vivo, mas você não está vivendo tudo que você conquistou. E aí... O nome do nosso produto é Tá Saudável Sem Neura, né? A de produtividade é Falcão, o nome da metodologia. Falcão? Isso. Que o objetivo é ser o Falcão, né? Que é um dos animais vocês que têm um usa melhor. produto para essa galera? De produtividade a gente tem. Excelente. Hoje não é o nosso foco de vendas, mas ele existe. E aí... É a questão do aproveitar, né? Pra que eu ganho dinheiro? Para que eu sou empresário de sucesso? Para que eu estou construindo uma empresa? Qual é o objetivo disso? Se não é para aproveitar isso por mais anos. Aproveitar por mais anos. Construir um legado. É para gastar, né? Tipo, é para gastar com doença? E tem uma coisa interessante também, quando a gente começou a construir esse produto de aumento de performance, para construir o marketing dele... Eu fazia muitas reuniões com ela dava muitas aulas para mim sobre isso, eu li os livros que ela indicava, e um dos livros, é interessante, esse livro acho que não tem em português no Brasil, mas o livro ele fala assim, que managing energy, not time, é a chave para alta performance. Então, você gerenciar a energia, não o tempo, é a chave da alta performance, e isso foi uma virada, assim, porque, cara... Você chega com energia alta e trabalha só de manhã na empresa, mas você bomba, você lidera, você põe confiança, a equipe vê, você pode ir embora o resto do dia que a empresa foi. Agora, você chega todo dia com cara de morto na empresa, vai falar com as pessoas. Ai, fulano, nós temos... Cara, se não tem energia, a tua empresa vai, a tua equipe vai. Então não adianta ficar 8, 10 horas na empresa se a tua energia tá baixa. Poderoso isso aí. E energia física mesmo, né? E isso vem muito do que ela falou, de os neurônios estarem bem, a energia física do corpo. O dia que a gente tá de ressaca, o dia que a gente tá... Você não adianta querer ser o cara da performance o dia que você tá de ressaca, porque a energia física tá baixa, o corpo não tem de onde tirar. Se recupera, né, primeiro. E aí eu sempre falo, porque eu tenho muito esse sem neura dentro de mim, porque, enfim, eu vivo aquilo que eu falo. Eu adoro tomar um drinkzinho, gosto de comer uma pizza, mas eu falo, você vai ter uma reunião importante no outro dia, você vai ter uma tomada de decisão importante na tua vida, então não bebe no dia anterior. Porque vai prejudicar até a tua capacidade de tomada de decisão importante para o teu negócio. Porque o teu cérebro não vai estar conectando os neurônios direito por causa do álcool que você bebeu na noite anterior. Então,
Gosta de beber? Bebe num dia que você não tem compromisso sério no outro dia. Agora, você precisa tomar uma decisão importante, uma apresentação importante. Quantas pessoas não precisam fazer uma apresentação, um pitch, para conquistar um investimento para sua empresa, de crescimento, uma alavancagem, e aí o cara vai e bebe no dia anterior, dorme mal, come alguma coisa que não é boa, e aí ele não consegue fazer a apresentação do jeito que ele planeja. Já aconteceu isso com vocês? Acontece, não é? Comigo... Tá na tua cabeça, mas não Já aconteceu. consegue. Já aconteceu, sim, várias vezes. Dá o famoso branco. Uhum. Muito bom, pessoal, muito bom. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Que papo gostoso, Que né? Foi papo pra vários lugares. maravilhoso foi esse. Passa aqui. rápido. Eu gostei muito, foi muito gostoso Aham. aqui. A gente fluiu muito bem. Conhecer toda a história da Cláudia, Aham. né, cara? Que bonito, que coisa linda. Uma Aham. história boa. Uma história muito boa. Fala mais dessa história, né? Aham. Pra turma também. E o nosso amigo Ricardo Muck, né? Muck. Que ele era bombeiro, né? Muito bom. Eu vejo que tem muitos empresários. Eu já atendi vários empresários de diversos tipos de tamanhos, de meia a grandes empresas. E hora ou outra a gente encontra aquele empresário que fala, cara, eu funciono melhor à noite. Uhum. E ele dorme muito tarde e acaba... eu preciso dormir só 4 horas de sono por dia. Uhum. É verdade isso mesmo? É individual. A maioria das pessoas, precisa dormir de 6 a 8 horas por dia para produzir bem. Algumas poucas pessoas precisam de mais horas de sono e algumas outras precisam de menos horas de sono para se recompor. Mas, no geral, quando a gente fala... O estudo científico, quando a gente avalia um estudo científico, Desculpa. Quando a gente... Um estudo bom, ele tem um intervalo de confiança de 95%. Uma coisa técnica. Intervalo de confiança? Então, 95% das pessoas vão se comportar daquele jeito. Uhum. Um pouco pra lá, um pouco pra cá. 2,5 pra cá sai, 2,5 pra cá sai. Então, eu tenho pessoas que são exceção. Só que eu posso garantir que a maioria das pessoas vão funcionar melhor de 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. Caramba. Por conta de tudo que a gente viu na ciência. E eu vejo que esses empresários, eles performam muito mal. Eles não conseguem, enfim, né? Sim, pra E mim. a gente não briga com o resultado, sabe? Eu sempre falo, olha pro teu resultado. No final do dia, o resultado mostra Se tá certo ou se tá errado. se tá certo ou se tá errado. Né? Se você tá performando bem ou mal. Uma última coisa, vocês se tornaram sócios. Sociedade não é algo fácil, né? Ter um sócio é uma decisão muito importante. Você tem que saber se realmente você está no momento de ter um sócio. Para que eu quero aquele sócio, né? Ele vai somar em que aqui no meu negócio, na minha empresa? E muitas empresas boas, muitos negócios bons acabam, né? Eles simplesmente implodem porque teve problema societário. Empresas boas acabam. Sim. Como que sim. vocês lidam com essa questão societária? Porque a gente é ser humano, cara. Como que funciona? Respirando. Para mim é muito claro assim, na nossa sociedade a gente tem habilidades complementares e a gente tem valores e caráter que desde o início a gente já identificou no outro que era muito forte assim. Então a gente teve muita confiança, né, um no outro assim, cara, é uma pessoa boa, é uma pessoa que não sei nem explicar, né? Mas dá para confiar, dá para... E aí, com o tempo, no começo a gente não era sócio, era parceria de negócios. Sim. Era contrato de parceria, quase como se fosse uma prestação de serviço. Legal. Vamos montar um produto junto, um faz uma parte, um faz outra. Só que nesse tempo trabalhando juntos, os desafios vão vindo e aí na realidade que as pessoas mostram suas faces, né? Claro. Então foi interessante isso, né? A gente não fez sociedade de CNPJ no início. A gente começou com contratos mais simples e aí veio os desafios e aí nesses desafios a gente mostra a verdadeira face um para o outro e viu que, é interessante, dá para confiar, dá para... Mas é engraçado que a gente tem personalidades muito diferentes. A gente tem valores parecidos, mas com personalidades diferentes. Eu sou muito dominante, ele é muito mais de relacionamento do que eu, por incrível que pareça. E eu sou muito colérica, assim, sabe? Tipo, sou muito enérgica.
E pra gente fazer isso dar certo, porque eu brinco que o Ricardo, ele é meu marido de negócios, né? Total. Fazer uma sociedade é um casamento. É um casamento. É um casamento nos negócios. E como todo casamento, você tem que ceder. Você cede, né? Então, você tem que achar um meio termo. E como eu sou uma pessoa muito emocionada, vamos dizer assim, né? Então, uma estratégia que a gente usa que dá muito certo é na emoção do problema, a gente se afasta, né? Boas vezes. Então, tá com problema, tá na emoção. Eu sei que eu vou falar coisa que vai magoar, que vai estremecer a relação. A gente se afasta. Não fala. Respira. Não fala. Respira. A gente não conversa agora. Vamos focar. Tá, como é que resolve o problema agora? O que a gente precisa fazer agora para resolver essa situação? Resolvemos. Respira. No outro dia a gente conversa. Muito bom, hein? Então, Isso aí a gente se afasta. O Augusto Cury fala isso, né? Uhum. Ele diz a oração dos sábios é o silêncio. Meio de discussão e coisa, só fica quieto e afasta. Dali pra frente não se resolve mais nada. E é engraçado, porque na hora que um compensa o outro, porque vamos supor que eu descompensei, ele segura. Ele descompensou, eu seguro. Então a gente consegue fazer um bom equilíbrio. Alguém virou a muleta em algum momento. E é isso é um aprendizado. Mas é zero problema? Claro que não. Zero problema, então. Ontem a gente estava lá na confraternização. Já? Lavando a roupa suja. Pessoal, completamente comum e normal ter problema com sócios. E sócio realmente é um casamento, né? É um casamento com propósito. Tem um propósito. O casamento tem um propósito. Qual que é? A gente vai construir um legado, nossa família, vamos ter patrimônio, criar os nossos filhos e deixar as nossas sementes aqui na Terra. Tem um propósito. E sermos muito felizes nessa jornada juntos. O propósito da empresa é muito parecido. É parecido mesmo. É muito parecido. Né? Então... E é um compromisso, né? E quando a gente firmou a nossa sociedade no papel, ele é um compromisso muito mais forte. É verdade. Né? Você fala, mas não é por qualquer probleminha aqui que eu vou dizendo que quero mais, né? Então você cria uma responsabilidade diferente, assim. Então agora isso foi uma mudança de chave pra gente também muito boa. É outro jogo. Mas galera, tem problema, né? A gente tem que ir levando, né? Eu aprendi muito aqui hoje, de verdade. Ah, que legal, delícia. Né? Essa cadeira do aluno aqui é muito boa. Caramba, que demais a jornada de vocês. Essa parte societária. Tem milhões de perguntas aqui para fazer, né? A gente volta em outra temporada para gravarmos novamente. Foi muito gostoso esse papo. Você que é empresário, não deixe de curtir aí o nosso vídeo. Né? Dá seu like aí, cara. Pô, dá esse like, pega o dedo e aperta. Né? O empresário ele tem preguiça de dar like. Tem que agir. É que a gente tem... nós que somos do digital, a gente... Se não tem CTA, que é a chamada para ação, a pessoa não faz. Então tem que ter uma chamada para ação sempre. E eu vejo assim, se o empresário ele não tem condição de ver um conteúdo desse aqui, que viu hoje, né, um conteúdo de peso, e ele não tem condição de apertar o like, será que esse empresário está performando bem mesmo na empresa dele? Será que ele está vendo ali algo de valor? Será que ele está reconhecendo o funcionário dele? Será que ele está conseguindo olhar? Porque os detalhes fazem a diferença. São os pequenos detalhes. Sim, não é? Verdade. Para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, Fala que eu te lucro. Muito bom esse nome. Muito bom esse nome, né? Ficou legal. Fala que eu te lucro. Porque ter lucro aqui no Brasil, pessoal, parece até ser pecado. Falar de lucro. Os empresários têm vergonha de falar de lucro. Falar para a equipe, olha, nós lucramos 10% a mais esse mês. A maioria não fala, eles têm vergonha. Porque fala, caramba, o meu funcionário vai crescer o olho e tal. Aí, verdade. Enfim, ninguém quer falar. As empresas aqui foram criadas para pagarem as contas. O sistema fez isso com a gente. Até que em algum momento você vira uma chave, conhece uma pessoa, né? Para ensinar aquilo que você não sabe, que é o que a gente faz. Nós nos conhecemos, turma, no First Class, né? Estamos até com a... Mostra a pulseirinha aí, pessoal. A gente está até com... Com ela dos sócios aqui, né? Verde. Sócios, que é um grupo premium de empresários aqui no Brasil, liderado pelo Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Grandes referências para nós e, inclusive, para quase todos os empresários, né? Principalmente o Flávio, que já vem há muito tempo. O cara comprou empresa, vendeu, construiu modelo. Cara, monstro. E eu aprendo muito com eles há muito tempo. E hoje a gente tem o privilégio de estar aprendendo com alguém que a gente seguiu as pegadas, que o sucesso deixa rastro, né?
de perto, perguntando, tendo dúvida. Do lado, literalmente, né? E sendo amparado por isso. E eu gostaria de fazer uma última pergunta. Qual que é o poder que teve e tem para vocês buscar esse tipo de conhecimento, né? De uma mentoria, de alguém para te ensinar algo que você não sabe, ou inclusive algo que você já sabe, o óbvio, porque às vezes tem que falar o óbvio para a gente fazer. Sim. Para nós é muito claro isso, né? O nosso negócio, ele praticamente só se pagava as contas, e aí quando a gente começou a entrar em mentorias, começou a lucrar e virou tudo. Lucrar como, assim? Vocês faturavam, tipo... A gente, antes das mentorias, faturava o quê? 400, 500 mil por ano, com margem muito baixa. Sim. E aí, depois das mentorias, a gente está chegando esse ano quase 10 milhões. Uau! Com boas margens, 30%, 40% de EBITDA. Obviamente, com a ação massiva de vocês, mas vocês buscaram esse conhecimento para ter essa ação, né? Com certeza. Por exemplo, um aprendizado que a gente teve no First Class agora foi da equipe de Inside Sales, ampliar os canais de venda. E aí, o último lançamento que a gente fez com a equipe interna, que precisa ainda, né, treinar mais, engrenar mais, mas a gente fez um investimento de 20% a mais no lançamento, no tráfego, e faturou 60% a mais. E aí, esses 60% que a gente faturou a mais em relação ao lançamento anterior, pagou o First Class, pagou a implantação Caramba. da equipe, pagou o escritório, porque a gente era do mundo digital, a gente não tinha escritório físico. Sério? Vocês não tinham? Não. E aí, a gente montou o escritório físico para receber a equipe, fez toda uma transição aí, e de negócio, de abrir uma nova empresa e tudo mais. E um lançamento que a gente implementou a equipe... Pagou tudo isso? Pagou tudo isso. Cara, pequenos ajustes. Não são muitos ajustes, né? Não. Para ter lucro não precisa ajustar, não precisa montar uma nova empresa. Não. Uhum. São pequenos ajustes que às vezes o empresário, por estar ali dentro do negócio, ele não consegue ver. Isso. Para ver a ilha, tem que sair da ilha, senão você não vê, você vai estar lá dentro. Uhum. Boa analogia. A empresa é da mesma forma, Sim. não é? E com gente que sabe... O Flávio, no primeiro dia que a gente fez o First Day, ele pegou no nosso ombro junto. Ele falou, vocês precisam ampliar o canal de vendas de vocês. Que isso, hein? Então você É fala, o peso. meu, É o peso peso, do... né? se ele tá falando... Vocês agora vão se tornar cavaleiros. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ricardo até brincou, ele disse, eu não vou nem tirar. Não Cara, vou- vocês tremeram, vocês tremeram. Não vou nem lavar o blazer, porque o bilionário tocou nas Eu vi minhas muito- Eu costas vi e muita disse... gente tremendo quando foi falar com o Flávio. Tremendo, né? No primeiro encontro que nós tivemos do First, eu fui lá na frente fazer uma pergunta também. Cara, eu quase desmaio ali na frente. Viramos todos meninos perto dele. Né? Mas quando incrível. eu vi, é quando eu incrível. vi também a galera é grande, né? Eu estou fazendo a transição de carreira agora, mas quando eu vi a galera gigante, tremendo lá na frente, pessoas que eu admiro muito, eu falei, caramba, que peso que o Flávio tem na vida dessas pessoas. Mas o poder dessa mentoria, né? Essa mentoria especificamente, a gente tem um grupo muito generoso, né? Verdade. É muito legal. A gente tem tamanhos diferentes, negócios diferentes, empresas diferentes, e um consegue contribuir no negócio do outro. Então, esse é o poder, né? De você estar num mastermind, de você estar num grupo de pessoas que querem a mesma coisa. A gente tem negócios diferentes, faturamentos diferentes, mas todos nós queremos crescimento da nossa empresa. Total. E a gente compartilha e alguém faz alguma coisa legal e fala, galera, eu fiz isso aqui, olha, está funcionando. Sim. Muito bacana isso. Eu falei que era a última pergunta, mas tem mais uma última pergunta. Pode fazer quantos quiser. Tá? Uma última pergunta. Quais são os critérios de contratação que vocês utilizam para a equipe? Boa, Ricardo. É bom nisso. Interessante. Uhum. O nosso mercado, especificamente, ele é um mercado muito novo. Então, a gente, até para montar descrições de cargo, a gente monta do zero. Porque não existem faculdades que formam profissões das pessoas que a gente quer contratar, né? O mercado digital tem essa peculiaridade, ele é novo. Então, a parte técnica é muito assim,
pelo fato da gente já ter feito todos os papéis do início, a gente tem uma boa noção do que se precisa fazer. Então, na descrição do cargo nós procuramos isso, a pessoa tem que fazer essas atividades e tal. Então, eu acho que uma pessoa de uma faculdade de cinema tal, é muito louco, Caramba, sabe? Eu cara. acho que uma pessoa de uma faculdade de cinema pode ser Vai boa. ter fit aqui no... Eu acho que uma pessoa de engenharia de exatas pode ficar bem aqui. É muito louco essa parte, assim, sabe? Na nossa equipe de vendas a líder, a gente trouxe do mercado de... Telemarketing, né? telemarketing. De telemarketing. Aham. Caramba. Que estava acostumado a atender no volume, liderar a equipe estressada, né? Porque Sim, imagina, o total. atendente de telemarketing. Toda hora, Sim. Aham. constantemente. Mas e essa parte cultural de vocês na contratação? Isso, então a parte técnica é muito nessa loucura, assim, mas a gente procura muito a questão de valores para ver se a pessoa é tipo sentir, a nossa empresa ela tem um volume de trabalho muito grande, ela é muito, até quando eu li o livro lá do Jorge Paulo Lemann, do Sonho Grande, eu disse, cara, a nossa empresa é parecida com esses bancos de investimentos. Eu nunca fui do mundo de investimentos, mas todo mundo fala que é uma loucura trabalhar lá. Eu disse, a nossa empresa é parecida com esses caras aí, porque é uma loucura trabalhar aqui dentro. E se a pessoa não gostar de trabalho, ela não dura aqui. Então, a gente já identificou isso, sabe? Teve pessoas que entraram na empresa e não duraram 2 dias lá. Sério, cara? Porque não é uma empresa assim de... lifestyle, qualidade de vida, eu vou para lá, eu vou trabalhar no meu horário, depois eu desligo e vou surfar e tal. Que a gente trabalha com lançamento. A nossa empresa não tem, ela é muito intensa, ela às vezes tem horários noturnos e tal, então a pessoa tem que gostar muito desse sangue no olho. Então a gente procura muito isso na contratação, sabe? Conversar com a pessoa e ver se ela tem sangue no olho ou não. E a gente assusta um monte na hora da contratação, pinta o terror, diz, é ruim trabalhar aqui, é difícil. Coitado, quem tá olhando a nossa audiência vai achar que a gente é malvadão. Ruim trabalhar aqui é difícil, é trabalho pra caramba e não sei o quê. Mas é uma empresa boa, de valores, tem oportunidade de crescimento. A gente trabalha em picos, então uma hora vai trabalhar muito, depois vai ter descansos e tal. Mas a gente dá uma aterrorizada, assim, sabe? Mas o nosso propósito também é muito forte, né? Porque como eu tenho um público a gente tem muitos problemas emocionais com a pessoa que tem obesidade e tá na menopausa e tá poliproblemática. Então, principalmente quem vai fazer atendimento direto tem que ter muita empatia. É uma coisa que eu monitoro muito de perto. É como você responde e trata o meu cliente, porque ele tem que ser acolhido. Atendimento. Tem que ser acolhido. Você tem que entender a dificuldade dele e tem que ter acolhimento, né? E isso é um propósito. Então, essa empatia no atendimento é muito importante. A pessoa tem que gostar de gente na nossa empresa, né? Se ela não gosta de gente... E eu vejo que o empresário ele tem que entender o seguinte, ele contrata adultos, ele não contrata crianças, ele contrata adultos. Então tem que ser dito. Eu me lembro que alguns dias o Caio falou pra gente, não sei se vocês estavam presentes, no expeditio que nós fizemos no office, ele disse que quando vai contratar um vendedor, ele fala que você tem 3 caminhos. O primeiro caminho é você pedir demissão, pedir para ir embora. O segundo mais caminho, provável, né? O segundo caminho é eu te demitir. E o terceiro caminho é você virar gerente. É você que vai escolher qual caminho que você vai seguir. Boa. É um adulto, cara. Boa. Né? Legal. É verdade, é verdade. Estamos chegando pela 3ª vez ao fim do nosso que conversa episódio, boa, a gente não vê o tempo passar, né? nosso Como podcast. o tempo é relativo. O Amaury já está ali dormindo. A Amaury está acordado. Foi muito bom estar com vocês, a nossa audiência. Eu sou o Diego do Vale, siga lá, @Diego do Vale. Eu vou pedir vocês aí para deixarem uma última frase, uma palavra, enfim, o que vocês quiserem para nossa audiência, que é empresário, que precisa ter lucro, entender que lucro é uma conquista, né? Não ter lucro é pecado, e se você fica muito tempo sem ter lucro, você vai sofrer o vale da sombra da morte. Porque se você não tem lucro por muito tempo, a sua empresa vai quebrar, cara. Sim. Né? E é problema, tá bom? Fiquem... Eu já vou falar a minha, vá para a internet. Vá para a internet. Vá para a internet. Ontem, vai para a internet ontem. Exatamente. Né? Boa. A minha,
uma boa é: empresário, não se assuste com o trabalho. Você vai ter que trabalhar em qualquer lugar na vida, mas sendo empresário, bom empresário, você vai poder ganhar muito dinheiro trabalhando, porque trabalho você vai ter em qualquer lugar, não tem como fugir. Sensacional. Gente, agradecer vocês pela disponibilidade de vir aqui. Nós agendamos ontem, turma, para vir aqui, foi super legal, né? Fluiu, foi bacana, Muito bom. conseguimos ajustar a agenda, né? A Cláudia, que fenômeno, sua carreira, sua jornada, Nossa, sua história. gostoso. Inspiradora. Eu aprendi muito com você aqui. Muito eu mesmo. fico muito honrada, né? Nossa. O Ricardo, por ter aceito também o convite. Está aqui conosco, sua experiência, né? O jogo por trás do jogo, por trás do jogo, por trás do jogo. Tem muita coisa, tem as camadas ali, você atua fortemente. Por isso que vocês têm resultados expressivos. Vários lançamentos em 7 dígitos. Isso é fenomenal. Poucas pessoas estão fazendo isso hoje em dia. Né? É muito trabalho fazer isso, não é? Verdade. Mas é legal. E, ó, o difícil é muito... Eu falo pro Ricardo, eu adoro o difícil, porque tem pouca gente disposta a fazer o difícil. E aí, a gente nada de braçada. Total. O empresário tem que se desafiar, cara. Se ele quer ter o próximo nível, ele tem que se colocar em uma situação desafiadora. Porque ninguém pode colocar mais pressão no empresário do que ele mesmo. Ele se coloca em uma situação desafiadora e ele se põe pressão e ali ele vai crescendo. Porque se ele não se colocar pressão, tá muito gostoso ficar na zona, né? Não na zona de conforto. Porque quando a gente busca um próximo nível, a gente tá buscando uma zona de conforto também. Tecnicamente, a gente quer o melhor. A gente quer melhoria de vida, né? Mas é desconfortável crescer, tá bom? Sim. Então encerramos aqui mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro. Antes de encerrar, pega seu dedinho aí e clique nesse curtir no YouTube, seleciona aí o nosso Spotify, coloca a estrelinha pro nosso Fala Que Eu Te Lucro ranquear em um dos melhores podcasts para empresários do país, tá bom? Tamo junto e até a próxima!